traz um tema um pouco polêmico, um tanto quanto tabu, que é o luto. Como tratar, como lidar, o que a gente faz quando a gente perde uma pessoa com relação às nossas emoções. É sobre isso que a gente vai falar essa semana com 2 psicólogas maravilhosas que atendem aqui no grupo e que estão aqui para trazer um pouco de aprendizado para a gente com relação a isso. Vamos lá? Bora! Bom, como eu disse na apresentação, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui, tirarem um tempinho para a gente conversar. E antes da gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para os nossos ouvintes, me falassem o que vocês fazem, tanto na vida fora do grupo, quanto aqui no grupo. Enfim, fiquem à vontade, por favor, Ana, se você puder começar. Lógico. Bom, eu sou Ana Tereza Fernandes Barros Marzola, eu sou psicóloga. Conheci cuidados paliativos no ano de 2014, mais ou menos, e de lá eu fui enveredando por um caminho de conhecimentos da morte, no luto, me apaixonando cada vez mais, né? Eu acredito que isso é mais ou menos um chamado, assim, quando a gente é chamado a conversar com essa área, né, e a trabalhar com isso. E fui me enveredando por esse caminho, e em 2018, já formada, estabeleci essa parceria aqui com o Prever, né, para o atendimento especializado aos nossos associados enlutados. Então, todos os associados, né, do plano que passam por uma perda significativa têm direito a este atendimento, tanto crianças quanto adultos, de qualquer uma das nossas unidades. E para mim é um prazer e uma alegria poder trabalhar, realmente encaro como uma missão. Fora daqui eu sou mãe, sou esposa, então a gente se divide aí em várias facetas, né, de mulher, com certeza. Com certeza. E pra mim é sempre uma alegria, né, eu realmente amo o que faço. As pessoas podem achar estranho, né, nossa, mas você gosta tanto de trabalhar com pessoas que estão sofrendo, pessoas tristes, você não fica mal, né, isso não traz um peso, não é pesado trabalhar com isso. E realmente pra mim não é, eu acredito que a morte traz um novo olhar sobre a vida. Isso ressignificou a minha vida e as minhas relações também. Então, é sempre uma alegria e muito obrigada pelo convite de estar aqui trazendo um pouco mais dessa chance para vocês. A gente que agradece, Eu acho que trabalhar com a morte aqui, para quem trabalha no grupo, acho que mudou a visão de todo mundo que trabalha aqui. Não tem como você passar por essa experiência aqui dentro do grupo e sair ilesa, né? Sair sem evoluções e novos pensamentos. Enfim, agora, por favor, senhorita Júlia, se você pudesse apresentar pra gente. Então, olá, boa tarde. Meu nome é Júlia Romano, né, eu tenho 26 anos, eu sou daqui de Maringá mesmo, né, trabalho, né, me envolvi com o luto e eu sempre lembro disso pela experiência do falecimento de uma tia minha, né, e aí que eu conheci também Prever, isso foi lá em 2008, nem estava na graduação ainda, nem estava pensando sobre isso, mas na graduação fui me envolvendo com várias coisas que, né, são de interesse meu e acabei chegando também em eventos com a Tereza, em espaços para discutir, né, assuntos diversos, acabei chegando no tema da morte e também me interessando por isso, né, fazendo sentido para mim na minha história com as pessoas que eu estou trocando, né, a cada momento. Isso foi me trazendo para mais perto, até estar aqui. Né? Eu sou chamada. Faz um ano e alguns meses que eu tô, né, no grupo, atendendo, fazendo um acolhimento de enlutados também, né, e realmente não tem como a gente sair ilesa disso, né, então experimentar, né, entrar em contato, né, estar realmente conectado fez muita diferença e faz sempre diferença na minha vida. Fora, né, daqui, eu já sou formada, atuo na clínica também, tenho espaços coletivos que eu participo, da Juventude Negra, da minha religiosidade, sou noiva, sou filha, tenho ainda meus pais vivos, né, então estou aí também transitando em vários espaços. E aí é um pouquinho do que eu sou, porque é isso, a gente vai se dividindo e transbordando, né? Então eu acredito muito nisso, a gente vai se transbordando, não é nem se dividindo, a gente vai se transbordando, né? Então a cada lugar a gente vai se conectando de uma forma e crescendo, né, de alguma forma. Acho que é um pouquinho. Obrigada por estar aqui também, dividindo um pouquinho de quem você é e o que você faz com a gente, né?
Então, antes da gente entrar, na verdade, no tema do luto em específico, eu gostaria de saber como que isso funciona aqui no grupo, né? Porque vocês estão aqui enquanto psicólogas, atendendo enlutados, mas de que forma que esse atendimento acontece, assim, né? Em que momento que vocês entram em contato com essas pessoas, se elas que nos procuram, como é que funciona essa dinâmica para os associados? Existem as duas possibilidades, então qualquer associado pode nos procurar a qualquer momento se observar que está tendo dificuldades no processo de luto, ou se está de um luto recente, vem de um luto recente e precisa de algum apoio, de algum suporte, de informação. Este enlutado pode ligar e pode solicitar o atendimento, ou ele pode aguardar o nosso contato. Como funciona, né? Então, 15 dias após o óbito, o declarante do dia do óbito vai receber por WhatsApp um vídeo contendo todas as informações. É até importante a gente falar isso aqui, porque às vezes o declarante não é necessariamente a pessoa que precisa deste atendimento. E isso pode provocar uma falha ali, né, no repasse dessas informações para quem realmente está precisando deste suporte. Então, quem recebe é o declarante. Nós também fazemos um contato via o nosso setor de relacionamento, 15 dias após o óbito, para que a pessoa escolha se ela quer, se ela não quer. E a partir disso, né, como é o formato, nós temos 3 sessões de acolhimento. Essas sessões não têm custo nenhum para os nossos associados, independente de qual seja o plano que ele aderiu. As sessões têm duração de 50 minutos, acontecem uma vez por semana, exceto em casos de crianças. As crianças têm direito a 6 sessões por conta de formação e rompimento de vínculos, né? Então isso acaba sendo um pouquinho diferente. E aí o nosso trabalho, né, Ju, vai ser sempre o mesmo, independente de ser aqui, fora daqui. Nestes 50 minutos nós vamos fazer o que nós pudermos para ouvir, acolher, compreender, entender quais são as necessidades deste momento e nestas 3 sessões tentar viabilizar tanto informação quanto o respeito ao momento de vida desta pessoa. Né? Entendi. E vocês podem dizer, já que a gente tem um bastante número de atendimento, como que é isso? As pessoas já entendem que, não que a gente tenha esse tipo de serviço, mas que é importante você fazer esse acompanhamento, já existe essa clareza para a população em geral? Vocês acham que eles já têm essa, não, vou procurar ajuda, sabe? Essa é uma grande questão. Na verdade, essa é uma grande questão. Porque a gente vai percebendo a oscilação dessa adesão. Né? E aí a gente até conversa eventualmente sobre isso. Né? As pessoas estão mais conscientes sobre a morte e aceitando melhor, ou elas estão no extremo oposto, que é negando e não quero nem falar sobre isso. Né? E mesmo que seja um espaço de acolhimento, né, ainda é sobre o que a gente vai dar conta de falar. Né? Então, é exatamente esse espaço. Né? Às vezes vai ser sobre informação, às vezes vai ser um espaço para a pessoa compartilhar e ter a sensação de que ela pode realmente falar. Né? Porque há essa preocupação, se eu compartilhar com quem está sofrendo junto comigo, ele vai sofrer mais. Então, acaba sendo esse espaço, mas ainda assim é uma grande questão. Né? As pessoas estão aceitando mais e dando mais conta disso na vida, ou elas estão não querendo falar sobre isso e nem vir para esse espaço, porque é um espaço difícil também, né? Então a gente vai conversando e vai tentando entender isso, né? Complexo, né? Pós-pandemia, eu tô aqui há 6 anos, então eu percebo que antes da pandemia a gente tinha uma oscilação menor em relação a essa adesão. Então existia um padrão, mais ou menos, né? Digamos, de atendimentos por mês, de receptividade. Depois da pandemia, isso começou a oscilar muito. Então, no período da pandemia, nós observamos o quê? As pessoas compreendendo que, de fato, a morte poderia estar ali a qualquer momento, né? Que ela poderia chegar e bater a porta da nossa família a qualquer hora. Isso mudou, sim, um pouco a forma como as pessoas e a sociedade como um todo encara a inevitabilidade da morte. Porque a gente atende pessoas que, infelizmente, ainda falam assim, mas eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha família, eu nunca imaginei passar por isso. O que para algumas pessoas pode ser absurdo, né? Mas para a nossa sociedade, não tanto. Exatamente porque as pessoas vêm já de, historicamente, um período que vem negando a morte
e fazendo o possível para que essa morte seja cada vez mais tarde, né, ou de outras formas, ou hoje a gente vê até congelamento, né? Então já tem, vocês podem achar no Netflix, enfim, documentários que falam assim, não, vamos congelar o corpo, vamos congelar células, e aí pode ser que futuramente a gente consiga descongelar essa pessoa, câmeras de nitrogênio, enfim, tem muita coisa. Então a gente vê que esse movimento histórico também vem tentando negar, como a Júlia falou, a morte. E essa oscilação começou a aumentar depois da pandemia. Hoje ela está até mais intensa. Mas, de fato, se hoje a gente tem uma resposta, se é um extremo ou outro, não temos. Ainda não temos. Entendi. É um assunto complexo, né? Obviamente as pessoas evitam falar. Então acho que a gente, né, dando essa introdução aí sobre o nosso cenário enquanto grupo, a gente pode abranger um pouco e falar de fato o que é o luto, né? A definição mesmo do luto que vocês conhecem e estudam, e por que é tão importante a gente entender essa psicologia do luto, né? Então, se vocês puderem falar o beabá aí do luto desde o início. Começar? Olha, eu não gosto de trabalhar com uma definição teórica, né? Mas a definição mais simples que eu gosto de usar é: o luto é uma reação natural a uma perda significativa. E isso, para mim, se torna mais simples exatamente porque a pessoa consegue compreender. Então, não é uma morte? Não necessariamente. Qualquer perda significativa provoca um luto. Então, não é só quando alguém da sua família morre, não é só quando o seu animal de estimação morre, mas quando você passa por um divórcio complexo, isso vai te levar a um processo de luto. Quando você passa por uma aposentadoria, né, no futuro, assim, você passa pela aposentadoria, perde tudo aquilo que fazia sentido para você. Uma mudança de vida muito drástica, né? Muito drástica. E mudanças geográficas podem provocar um processo de luto. Então, perdas significativas, perdas que implicam na sua vida prática, perdas que implicam no seu simbólico, naquilo que faz sentido para você, que, digamos, de alguma forma desestabilizam o seu chão ou te tiram completamente esse chão. São desencadeadores de luto. Então, a definição que eu gosto de usar com todos os pacientes é essa, né? A do luto como uma reação natural, e aí sim, né? Natural e orgânica também. Não tem nada de errado, todos nós vamos nos enlutar em algum momento. Não tem nada de errado, não é doentio, depois a gente pode falar, né, especificamente sobre isso, não é doentio, mas é natural. Chorar é natural no processo de luto, sofrer é natural no processo de luto, né? E aí vai do quanto a gente consegue aceitar essas emoções ou não, ou lidar com elas ou não. Né? Sim. Por favor, pode completar. Não, e pensar a psicologia do luto é justamente falar sobre isso, desse lugar de, olha, tá tudo bem, é algo natural, faz parte, porque virou algo tão... Não podemos falar sobre isso, né? Não podemos falar sobre a morte, que a gente acaba não sabendo como responder, né? Então, ter esse estudo, né? Olhar para isso, como que isso pode acontecer e os desdobramentos disso, né? Mas partir desse lugar, né? É uma perda significativa. É isso, né? A gente vai, a partir daí, olhar para essa pessoa, olhar para essa história e aí sim entender como que é para aquela pessoa, porque vai ser diferente para cada um e para a mesma pessoa vai ser diferente em relação a cada pessoa ou situação drástica, né, mudança drástica que ela viver. Então essa é a importância, né, a gente poder trazer essa fala e poder entender um pouco como que isso vai se organizando e como que isso pode ajudar, né, a ajudar na organização, né, da pessoa. Tem dois autores, né, Schultz e Strub, eles dizem que esse processo, né, da psicologia do luto, ele tem dois caminhos. Então, um é orientado para a perda e o outro é orientado para a reparação. Então, às vezes, até uma paciente chega pra gente já muito focado, pensando assim, mas o que vai ser daqui pra frente, o que eu vou fazer daqui pra frente. Uhum. A gente sempre precisa dar um passo atrás e dizer, olha, vamos tentar primeiro lidar com o que você vai fazer com esta perda, com esta dor, com este sentimento. Depois a gente começa esse caminho do que está orientado para a reparação da sua vida, né? Para essa reorganização,
para reorientar a vida prática, saber, financeiro, como a gente vai fazer com esse financeiro, são filhos, o que a gente vai fazer com essas crianças, como a gente vai lidar, eu preciso me restabelecer, digamos, tem coisas que eu não sei fazer, agora eu vou precisar aprender. Então isso está voltado para essa reparação da vida. Mas o que está orientado para a perda, a gente precisa dar uma atenção especial e é o que as pessoas querem pular hoje em dia, né? Então eu vou tocar para frente, segue o barco. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga que perdeu um bebê e a própria médica veio para ela, escreveu uma mensagem assim, fica tranquila, agora ela fez todos os procedimentos e assim, fica tranquila, página encerrada, agora vamos para a próxima etapa. E não é assim, né? O luto não funciona dessa forma, não é uma página que você necessariamente vai virar e agora eu vou seguir em frente, não. Eu preciso ler essa página, eu preciso me debruçar sobre ela, eu preciso ler e reler 400, 500, 600 vezes até que eu entenda todas as informações que estão ali, o que isso provoca em mim, para depois eu entender, agora que eu sei o que eu sinto, agora eu consigo lidar com isso, eu consigo ter uma base novamente para reestruturar a minha vida. Então, hoje a gente tem muito esse passar batido, né? Então, não, toca a vida, vamos embora, tá tudo bem, não faz isso, não precisa chorar. Você tem que sair de novo, você tem que voltar a trabalhar, você tem que. E a pessoa fica com tudo aquilo e ela não consegue mais nem entender que é normal sofrer, que é normal sentir dor, que é normal chorar, que é normal querer falar sobre isso ou não querer falar sobre isso. Passar por um processo de involução, digamos, né, de um pequeno isolamento nesse início, de não querer contato com outras pessoas. Então, tudo isso provoca nos pacientes que a gente ouve diariamente dúvidas que são tão simples e que poderiam não ter sido criadas se a gente não tivesse uma sociedade hoje que está realmente tão focada em vai pra frente, né? Só pra frente. Eu acho que aí é nesse processo que talvez entra tanto o sentimento de culpa da pessoa. Eu acho que essa sensação de, assim, eu não deveria estar aqui triste, sofrendo, sabe? Porque eu tenho boleto pra pagar, eu tenho que levantar. Então, é muito comum as pessoas sentirem culpa nesse processo? Sim. Infelizmente. Sim. Né? Por várias razões, inclusive, né? Desde coisas que elas sentem que poderiam ter sido feitas em relação à pessoa que faleceu, quanto por estar seguindo a vida, por estar conseguindo se reorganizar e fazer as coisas, ou até por não estar conseguindo, a sensação de estar parada e as pessoas ficarem nesse movimento intenso de não, mas você precisa reagir, você precisa fazer tal coisa, você não pode ficar parado, o mundo não acabou porque fulano morreu, né? Então, há muitas culpas de muitos lugares, assim, né? Então, vai depender muito da história, né? De como as pessoas em volta lidam, de como foi a morte em específico, né? Mas a culpa vai vindo de muitos lugares, tanto pela história que se teve, né, com a pessoa que faleceu, quanto pelo como se está hoje que ela faleceu, né? Então, as culpas podem vir de vários lugares e é realmente uma questão muito... Eu sempre vou nesse... Vamos entender exatamente, né, da onde que está vindo. É uma coisa que você está se cobrando ou é alguém que está te cobrando isso? Né, para poder tentar trabalhar a partir da história daquela pessoa o como que isso chega para ela. Porque às vezes ela está só tentando entender, ela nem tá culpada exatamente, mas as pessoas estão trazendo como se ela precisasse estar, ou então ela tá realmente trazendo uma culpa muito grande, e aí a gente vai precisando entender o que é, o que não é, o que é a intensidade do momento, porque é isso, né? Um rompimento significativo, ele muda todo mundo que a gente conhece. Então é um momento muito intenso, né? Então a culpa ela pode aparecer aí intensa também, mas a gente vai fazendo esse caminho, né? De olhar de onde vem, em relação a quem foi, em relação a estar onde está, o olhar para frente, enfim. Vai se desdobrando, né? Para mim é sempre esse desdobrar, a gente vai tentando entender e vai se desdobrando. Quanto a essa culpa que é própria da perda, eu acho que ela já é difícil demais da pessoa carregar. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, mesmo que muito conscientes do que faziam em vida, mesmo conscientes de um bom relacionamento, vão sentir culpa
especialmente pelo, mas eu poderia, né? Eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu poderia. O iria vai surgir muitas vezes nesse discurso e já é causa de um sofrimento, né? E aí vem novamente 2 movimentos de fora para dentro. Das pessoas que vão ouvir essa culpa e vão acolher e vão tentar entender, e das pessoas que não vão dizer, mas não tem culpa de nada, você não tem que se sentir culpada, você não precisa se sentir culpada. Como profissionais, né, daí o nosso papel é sempre de entender, realmente, será que teve uma culpa que ela, pode ser que eu, olhando de fora, não veja como uma culpa, ela não teve culpa, digamos, diretamente na morte ou na causa da morte, mas ela pode ver desta forma. E aí a gente tem que recontar essa história até que ela consiga chegar numa versão que ela entenda, nossa, eu realmente não tive culpa, não podia fazer nada. Ou até a culpa está associada ao período da vida como um todo, né? Então eu poderia ter falado mais coisas, eu poderia ter passado mais tempo. E essa culpa ela pode ser real. Então, e agora? O que ela vai fazer com essa culpa? Né? E aí quem tá de fora vai falar, mas você não tem que ficar se culpando, não, tá tudo bem. E não tá tudo bem, porque realmente essa culpa vai consumindo aquela pessoa, ela vai se sentir mal, ela vai ficar triste, aquilo prejudica muitas vezes os relacionamentos atuais dela, até que ela consiga compreender que isso também é aprendizado para a continuidade da vida, né? Então, ok, o que eu acho que eu poderia ter feito e como isso pode me ajudar a mudar o meu comportamento agora nas relações que eu tenho. Para que eu não faça de novo. Exatamente, é o que eu falo, né? O preparar-se para a morte também é evitar culpas futuras. Essa consciência do evitar culpas futuras é uma coisa que eu exercito com frequência. Então, por exemplo, vamos supor que eu brigue com alguém. Tá? Se eu morrer amanhã, ou essa pessoa morrer amanhã, eu vou morrer sem pedir desculpa mesmo? Né? Como é que vai ser? Sim. Então eu vou pedir desculpa. E isso tornou a minha vida muito mais leve. Né? Eu faço as coisas com mais consciência, eu sempre me pergunto sobre isso, porque eu não quero nem carregar a culpa e nem deixar alguém culpado aqui, nem ficar com alguma culpa se acontecer com o outro. Então, sim, a culpa ela é parte do processo de luta, ela é extremamente dolorosa. Para alguns pacientes, o que eu já pude fazer foi simplesmente dizer, você consegue se perdoar por isso? Porque este é o caminho, então. Como é que você pode se perdoar por ter cometido esse erro ou por não ter feito o que você gostaria de fazer? E isso é libertador para muitas pessoas, porque elas nunca pensaram nisso, né? Eu posso então me perdoar por isso, né? Existe esse caminho? Existe um caminho de perdão para mim mesmo? Então, é bem complexo e é bem amplo, né? Essa vertente da culpa, mas é também uma das coisas que a gente pode mudar, tanto como quem ouve o enlutado, não só como profissional, mas qualquer pessoa, né, de entender que culpa é essa que você está sentindo, o que você pode fazer com isso agora, como você pode lidar com isso. Correção, tem? Não tem, mas tem como a gente mudar então a partir daqui? Menina, eu tô refletindo agora. Tô passando uma sessão de terapia de luta aqui ao vivo, pra todo mundo ver, pensando em várias situações aqui que eu vou botar isso pra refletir, inclusive. Mas assim, é muito complexo, né? Como vocês mesmos falaram, é um processo diferente para cada um, nunca vai ser igual, né? Obviamente, mas eu entendo e eu gostaria de saber se é verdade. Se existe mesmo as famosas 5 fases do luto, se isso de fato existe, se é padrão para todo mundo, se tem gente que pula fase, ou se isso não existe. Vamos falar um pouquinho sobre essas fases do luto em específico, por favor. Quer falar, Ju? Eu posso, mas você vai complementando e a gente vai... Esse assunto é polêmico. Vamos tentar simplificar, por favor. Que é assim, pode existir? Pode. É estruturado necessariamente dessa forma? Não necessariamente. Mas, assim como várias coisas que a gente aprende na vida, que a gente aprende na escola, que a gente aprende na faculdade, tem esse lugar de, vamos separar didaticamente. Exatamente. Pra gente conseguir ler. E aí depois a gente vai vendo como que isso acontece na prática, né? Então, se a gente fosse pegar um exemplo de fora, eu diria aprender a dirigir. Você passa pela aula teórica, você entende, precisa
disso aqui, você verifica a seta, você verifica o retrovisor, você faz tal coisa. Na prática, isso tem uma ordem que acontece, né? Algumas coisas vão precisar acontecer, mas eventualmente você vai, olha primeiro no retrovisor do lado, olha primeiro no retrovisor do meio, primeiro liga a seta, não... Sim, cada um na sua ordem. Cada um vai ter a sua ordem. Então é isso. Todo mundo consegue estacionar? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Todo mundo consegue sair de uma vaga? É isso. A gente primeiro aprende o didaticamente separado e organizado, e depois isso vai, na prática, a gente vai vivendo de uma outra forma. E aí, assim, existem as fases, elas existem, eu diria, existem momentos. E aí, cada teoria, né, e aí isso é importante de trazer que as fases, elas fazem parte de um conceito, de uma teoria que vai falar sobre as fases e que estava olhando especificamente para pacientes internados e tinha um contexto histórico, um contexto de estudo específico, né? Então, acabou ficando conhecido e eu nem sei quem que fez essa popularização. Eu não sei de onde que popularizou tanto, que isso ficou tão conhecido. Eu realmente não sei se isso é isso. Mas popularizou de uma forma muito grande, né? Mas essa é uma das teorias sobre o luto, que estava olhando para um lugar específico, que estava olhando para um contexto específico. Então, existem outras teorias, né, que vão olhar para isso. Olha, vamos então falar sobre o apego, né, como cada um se apega na infância e como que isso reverbera na perda. Ou então, esse processo dual, né, de poder, ora olha para a perda, ora olha para a vida que continua. Então, assim, são teorias, né, então, conteúdos e conceitos didáticos para que a gente, a partir deles, possa executar, como dirigir. Então, a gente sabe didaticamente como que dirige. Na prática, a gente vai alternando, algumas coisas vão precisar acontecer, então algumas elaborações, reflexões vão precisar acontecer, a pessoa vai precisar passar por algumas reflexões, mas não que elas vão ter uma ordem cronológica, ou então é isso. Se até hoje, meia-noite, você não elaborar isso, você está atrasado, né? Tá errado. Não vai ter algo tão fixado, né? E aí é importante a gente pensar sobre isso, né? Eu gosto de dizer que são momentos diferentes, porque a gente tem teorias que vão dar nomes diferentes, né? Vai ser fase, vai ser estágio, vai ser o que vai ser, mas cada um vai vivendo isso, né, a sua maneira. Mas aí, vocês não acham que talvez seja uma forma da gente, enquanto ser humano, ver que existe um fim pro sofrimento, sabe? Fala assim, eu não acredito que isso aconteceu. Ela está na fase de negação. Então a próxima é tal fase. Tipo, você logo vai chegar ao fim, entendeu? Então, sabe? Como, não sei. Não. Faria uma pergunta contrária. Já que a gente tá de sessão. Sim, já que a gente tá de sessão, me analisem. Vou lançar, não é nem análise, mas de lançar pra você de realmente a gente pode dizer que acaba? Não. E aí essa que é a reflexão. Mas você não acha que isso é o que incomoda a gente? Meu Deus, nunca vai ter fim, sabe? E isso acaba frustrando e você se apega a essas fases pensando assim, não, eu vou passar por isso, porque eu tô na fase de negação. Em breve eu vou estar na fase de aceitação, sabe? Como se fossem obstáculos a serem superados, assim. Então, mas aí isso é um problema, porque o que acontece? Como são momentos, e esses momentos não acontecem para todas as pessoas, então, por exemplo, todo mundo liga a seta? Não. Deveria, tá? Deveria, mas nem todo mundo liga a seta, nem todo mundo enxerga o retrovisor, nem todo mundo faz o que é básico. Ou até mesmo o além. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, e isso já aconteceu com inúmeros pacientes, ela fica esperando, tá? Então vai chegar o momento que eu vou sentir a raiva. E ela fica esperando, e ela fica esperando, e ela fica esperando, e ela fica esperando. E esse dia nunca chega, porque não são todas as pessoas que vão sentir a raiva. Ou ela fica esperando o momento em que ela vai tentar barganhar alguma coisa, e no luto pós, a barganha
não vai acontecer com quase nenhum, né? Porque é o que a Ju falou, e vou complementar tudo que ela falou. Quando a Elizabeth Kubler-Ross, que foi a autora que elaborou as 5 fases do luto, propôs o estudo dela, existia pouquíssimo material sobre o luto, e por isso ele foi tão difundido, porque ele foi um dos primeiros materiais a serem elaborados. Né, sobre a morte e morrer, que é o livro hoje dela, foi um dos primeiros a serem escritos sobre este tema. Mas a Elizabeth trabalhava com pacientes em fase terminal, como se dizia naquela época, né, ou como a gente diria hoje, sem possibilidade terapêutica. Ou seja, para uma pessoa que está em fim de vida, ela vai barganhar com Deus. Deixa eu ficar mais um tempo. Não, se eu fizer determinada coisa, se eu pedir perdão por determinada coisa, aí o senhor deixa, né? Enfim, ou com as suas entidades, ou com Deus, ou, enfim, de diversas formas. Para uma pessoa que já passou pelo luto, e às vezes ela já até aceitou, só que ela não quer, ou ela tá passando por um conflito e não entende o que está sentindo, ela não vê necessidade de barganhar. Porque não tem para ganhar. Não vai voltar. Sim. Então, às vezes, ela fica esperando, né? Pra quem não conhece a teoria, são 5 fases. Então, a fase da negação, a fase da depressão, da raiva, da barganha e da aceitação. E aí são momentos porque essas fases, como falam, mas esses momentos, eles se alternam e eles podem ou não existir. Então, às vezes, a pessoa fica esperando o momento da depressão, ele não vem. Ou ela fica esperando o momento da negação, e a negação não existe, porque ela já aceitou desde o início, ela já entendeu desde o início que é aquele pronto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, essa teoria é valiosíssima, né? Eu sou formada a minha pós é exatamente na instituição da Elizabeth Kubler-Ross, dou muito valor ao trabalho dela. Mas nós temos hoje que, digamos, dar nome, né, aos bois e dizer que é uma teoria válida, é uma teoria importante, são momentos que podem sim acontecer na maioria dos casos, mas eles não são obrigatórios, eles não são cronológicos. Existem teorias, e a gente teria que dividir essas teorias, existem teorias que olham para o contexto como um todo, por exemplo, esse da orientação para reparação e para a perda, né, de forma que se oscila, eu acho muito mais leve olhar desta maneira. Então isso se mistura, né, porque óbvio que enquanto a pessoa está vivendo a dor e entendendo a dor, ela também está pensando no que ela vai fazer, ela também está tendo que tocar a vida dela. Então as coisas se misturam. Quando eu mencionei antes, né, era mais porque às vezes as pessoas querem ir só para reparação e a gente precisa voltar para esse olhar para a perda. Existem autores que já vão propor um olhar para a perda cronologicamente. Então, a gente primeiro passa por uma reestruturação, a gente primeiro passa por um sofrimento, depois a gente passa por uma conquista de espaço novamente, e aí sim. Então tem muitas teorias hoje que já modificaram esse olhar, mas para cada uma delas a gente tem que entender. Ele está falando o quê? De uma classificação didática, cronológica, então é isso e depois isso? Ou não, é uma classificação didática de momentos, digamos, de pontuações, né, do que acontece como um todo, e isso não precisa estar numa ordem específica. Então, é este cuidado que a gente tem que ter. E quanto ao fim, aí a gente entra numa outra questão polêmica, né, porque o luto não tem fim. O que tem fim é a dor aguda e o sofrimento agudo provocado logo após esta perda, logo após, entre aspas, porque pode durar mais tempo. Sim. Mas o luto como um todo, ele não tem fim. Então você pode chegar lá no fim da sua vida e você ainda vai sentir sentimentos mesmo, emoções próprias de um processo de luto. Um exemplo, vamos supor que você perde o pai e 10 anos depois você se forma na faculdade e você gostaria muito que aquela pessoa estivesse ali. Você fica com aquele sentimento, mas eu queria que ele estivesse aqui, eu queria que ele entrasse comigo na festa de formatura, eu queria que ele me visse segurando o diploma. Este sentimento é de saudade? Está misturado com a saudade, mas ele não é de saudade, porque você não está sentindo falta de um momento específico, você está sentindo falta de uma pessoa. Misturado com uma coisa que nunca viria a acontecer. E nunca vai acontecer. Então isso é um sentimento de luto. Então ele não vai acabar. Pro resto da sua vida você vai sentir pontuações e lembretes deste luto. O que a gente aprende é a caminhar com ele de uma forma que ele não incomoda mais da forma como um dia ele incomodou. Então ele não é mais aquela presença incômoda, chata, aquele visitante irritante que fica o tempo todo te cutucando e te lembrando de coisas que você não quer, exatamente. Ele passa a ser um visitante quietinho, sentado no canto da sala, que nunca vai embora,
né, que passa a ser morador daquela casa, do seu coração, da sua vida, e ele fica ali. Só que vez ou outra ele vai levantar, né, ele vai pedir um copo de água, ele vai pedir para sentar e conversar, ele vai pedir para participar de algum momento, ou ele vai deitar, ele vai ficar quieto de novo e daqui a pouco ele levanta mais uma vez. Então o luto ele não acaba. E aí quando as pessoas vêm de uma forma cronológica, elas acham, então o dia que eu aceitar melhorou. Vixe, aí o dia que você aceitar, aí que vem mais um monte de coisa, entendeu? Porque é quando você aceita, dentro dessa perspectiva, né, se a gente fosse olhar para 5 fases, que você vai começar a olhar, tá, e aí, agora o que vai ser dessa minha vida? O que eu preciso restabelecer? O que isso representa pra mim? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou seguir em frente sem essa pessoa? Que buracos ficaram da presença dessa pessoa? Então, é delicado a gente falar disso. É a teoria mais difundida por ser uma das mais conhecidas. Mas existem muitas outras muito, muito valiosas, muito importantes também, que talvez não sejam mais conhecidas porque tem termos mais acadêmicos, né, um formato mais acadêmico, e aí não cheguem para a população como um todo. E essa não, como simples, né? 5 palavrinhas. 5 palavrinhas. Aí a gente joga, né, no blog, joga no site, aí fica mais fácil de entender. Temos que continuar falando delas, né? Mas entendendo que elas não se encerram ali, que não é só isso, que elas podem ou não acontecer para todas as pessoas. Então esse processo ele vai ser único para cada um. Até porque, em se tratando do ser humano, uma teoria só não explicaria exatamente toda a humanidade, né? Uhum. Então, assim, ouvindo vocês falarem, né, dá para perceber que é um esforço mental muito grande, assim, a mente, de fato, entra em parafuso ali nesse momento, né? São muitos questionamentos que você, às vezes, não tem resposta. Aí que entra a terapia e tudo mais. Mas, além dessa confusão mental, existe também uma sequela ou um sintoma físico, social? Acontece isso também? Ou é só mesmo interno do paciente? E pode acontecer. Mais uma vez, tudo pode. Depende. Tudo pode, tudo não pode. Depende. Pode ser. Uma frase que eu acabei, né, dizendo uma vez, que faz muito sentido para mim, né, para pensar o complexo todo, o mundo inteiro muda quando alguém que a gente ama morre. Isso é verdade. Então, se o mundo inteiro muda, tudo em nós também pode mudar. Então, a partindo daí que a gente, né, quando você fala, pode ter outros sintomas físicos ou sociais, e aí pode ser que sim. Uhum. Porque o nosso mundo inteiro, como a gente conhecia, tinha aquela pessoa, né? E aí cada relação vai ser muito única, seja a pessoa, a diferença, né? A pessoa morava comigo dentro de casa, que isso muda. A rotina do acordar ou dormir, irmãos. Não era uma pessoa que morava comigo, mas eu falava com ela todo dia, eu fazia coisas com ela, muda. E aí a rotina, as atividades, tudo muda. Então, até os papéis sociais, né? Então, se você perde o seu esposo, você não é mais casada, você é viúva. Se você perde a sua mãe, você é filha, mas você é órfã. Porque você perdeu. E aí aquele papel social, ele também muda. Porque num casamento, por exemplo, a gente eventualmente vê com mais clareza. Uhum. Então, se há filhos, se não há filhos, e aí você vai em algum lugar e eu já atendi pessoas que não tinham passado ainda pela experiência ou passaram pela experiência a primeira vez de ter que responder o estado civil. E ela trava. Ela trava. Dá um bug, né? Tipo, meu Deus. Isso. Cai a ficha, né? Parece assim, né? É esse processo, né? A ficha, ela vai caindo. Sim. Né? Então, eu tenho essa reflexão, assim, de depois que você chega do velório, é que a ficha vai começar a cair. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Mas depois que você chega em casa, aquela pessoa já não tá mais lá, é que você começa a cair a ficha. Aí as fichas, elas vão caindo. Vai levar um tempo, enfim, cada um no seu processo, mas vai ser esse momento de estar. Então,
quem que sou eu agora que essa pessoa não tá aqui, ou como que eu vivo se essa pessoa não tá aqui, né? Se eu vivia de determinada forma, eu podia fazer determinadas coisas porque a pessoa estava aqui, agora eu preciso fazer. Em termos de saúde, a gente, né, uma coisa que eu vou conversando, né, e tentando também perceber das pessoas é quantas pessoas que você já ouviu falar que não comeram no dia do velório. Tipo, eu não consegui comer, assim, não consegui colocar nada, não consegui comer. Isso eventualmente perdura. Sim. E aí essa é uma atenção. Ou o sono, né, a pessoa... não consegui dormir, não tô conseguindo dormir, e aí, eventualmente, esse é um sintoma físico, né? Não conseguir comer, não conseguir dormir, né? Se isolar, como ela disse. Se isolar. Né? A gente pode olhar aí para aquilo que é básico, né? Que seria, principalmente neste aspecto, o sono, a alimentação e a higiene. Então, eu tive, né, pacientes, assim, que pararam de tomar banho. Então, ficam dias sem tomar banho, porque não vem razão naquilo. Então, não tem sentido tomar banho pra quê? Não tem porquê. Comer, pra que eu vou comer? Principalmente porque o comer, ele também tá muito associado ao prazer, né, pro ser humano. Então, eu vou comer pra obter prazer ou pra me sustentar, mas eu quero me sustentar agora desse jeito, nessa vida? Não sei se eu quero ficar de pé nessa vida. Então, a pessoa não entende, muitas vezes isso vai ser inconsciente. Né, mas é um processo, e até recentemente, eu interrompi a Ju, mas recentemente eu tive uma paciente que ela falou pra mim assim, eu acho que tudo isso, né, a gente foi conversando bastante, que ela abandonou os hábitos de higiene, de sono e mudou tudo, assim, mudou completamente, depois que ela perdeu 2 pessoas importantes, e ela falou assim, eu acho que isso também é uma forma de eu abandonar a minha vida, né, e o desejo inconsciente de não estar mais aqui. Então, digamos, é um suicídio passivo, como a gente diria, né? Um suicídio camuflado, em que aos poucos você vai deixando de fazer aquilo que é essencial, porque seu corpo está realmente respondendo daquele jeito, então você não sente fome, você não sente vontade de tomar banho, você não sente sono, né? Ou você sente um sono excessivo porque não quer encarar a realidade de estar acordado. Então, o corpo, ele responde, sim, dessas formas, né? E também responde com outros sintomas físicos, que aí a gente entra mais no lado da psicossomática, então algumas incompreensões ou especialmente o não lidar com as emoções neste momento fazem com que este luto venha à tona fisicamente. Então, o que eu sempre falo, se você não quiser encarar o seu luto agora, não se preocupe, ele vai voltar, né? Ele vai voltar. E às vezes, na maioria das vezes, ele volta da pior forma, que é com um sintoma físico. Então, um exemplo que eu poderia dar, eu tive uma paciente que teve crises de candidíase e de repetição. Né? E aí, chegou num ponto em que ela já não sabia mais o que fazer. Para as mulheres, né, a gente sabe que candidíase está muito associado ao nosso estresse, né, à nossa condição emocional. Sim. E aí chegou num ponto que ela não sabia mais o que fazer, ela procurou ajuda e, de fato, tinha a ver com um luto que ela deixou guardado numa caixinha anos antes. E a gente foi desvendando, né, e desemaranhando esse nó que tinha ficado ali. Então, olha, quando que você ia imaginar que uma candidíase tem a ver com um luto que você não elaborou? Mas tinha. E aí, dentro da história dela, tinha todo o sentido também ser uma candidíase. Então, entendam que realmente... A mente é muito louca. É muito complexo. Nosso corpo, ele vai responder. Eu digo assim, o corpo, uma hora ou outra, ele vai ficar ali, ei, tem um negócio aqui dentro que não tá resolvido não, você tem que chama atenção, né? Ele fica ali. Até que uma hora você não tá prestando atenção, ele vai começar a incomodar. Aí vem aquela dor, né, que você tá sentindo no estômago, e que daí você vai no médico e o médico fala, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Até que o médico vira assim, é emocional. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vê o que você faz aí. E aí, quando a gente vai investigar, realmente é um luto que ficou lá atrás, não resolvido, não elaborado, não pensado. E chegou no ponto em que não tem mais o que fazer, a pessoa precisa lidar, né? Aquele sintoma ali é real, porque tem gente que acha que não é real, uma coisa da cabeça, sua cabeça inventou. Digamos que a cabeça inventou para que você resolvesse um problema que ele precisa, seu corpo precisa lidar também. Né? As emoções, elas ocupam espaço, elas têm um papel importante na nossa vida e hoje a gente tenta não dar atenção a isso.
Então, sim, o luto ele vai ter os reflexos sociais, como a Ju explicou perfeitamente, e ele também tem os reflexos físicos, né, principalmente quando a gente não quer olhar para ele. Mas aí, então a gente pode concluir que tudo vem da mente. Do não tratamento, né, do não lidar, que daí acarreta outras coisas. Sim. Ou seja, se você tá com o tratamento em dia, né, fazendo esse esforço, entendendo isso melhor, o corpo e o social vão acabar ficando bem também juntos. Né? Então, E aí também não só os sintomas apenas físicos, mas os sintomas complexos da própria mente, digamos. Então, grande parte das pessoas pode vir a desenvolver um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade ou N outros transtornos por também um luto não bem resolvido ou bem esclarecido, né? Então, isso vai provocar outros sintomas que desencadeiam alguns transtornos. Crises de pânico, crises de ansiedade, então vem o físico como um todo mesmo. Pode ser só um sintoma de uma dor no joelho até um transtorno mais grave. Entendi. E existe diferença entre homem e mulher? É lógico que, mais uma vez, a gente lembrando que cada um é muito particular, mas assim, tentando generalizar um pouco, existe diferença na lida com o luto entre homem e mulher? Existe? E aí, voltando no ponto, mas já conectando com esse, né, a gente vai sempre precisar ter o cuidado, né, de perceber os sintomas e perceber o todo, né? Então eu sempre falo sobre isso, né, e pensar, a gente costuma separar didaticamente, né? Então o que é da mente, o que é do corpo, o que é da alma, o que é de cada lugar separado, mas a gente é um só, né? E a gente é um só e estamos inteiros e integrais no mundo. Eles só funcionam juntos. Só funcionam juntos. Se fosse separado, a gente não estaria. Só funciona porque estamos juntos, né? Então, o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa alma, enfim, é integral. E aí, dizer que é integral é da gente cuidar com isso, pode desdobrar em questões, em outras questões, né? Uma coisa que eu digo o luto não acontece separado da vida. A vida já estava acontecendo, as coisas já estavam ali, a pessoa já estava lidando com questões, seja de cuidar ou não da saúde física, cuidar ou não da saúde mental, cuidar ou não da saúde espiritual, enfim. Já estava acontecendo coisas. Vem um momento intenso, um rompimento intenso, e aí isso acaba reverberando também. Então a gente vai precisar ter esse cuidado de, olha, então ela desenvolveu um transtorno por causa do luto? Não necessariamente. Tinham coisas acontecendo ali antes. Né? Então o corpo é da nossa cabeça e aí reflete no corpo? É um só. Né? Então, da gente pensar mais integralmente pode ajudar a gente, porque aí o atravessamento do gênero, por exemplo, ele é social. Né? Então, a gente vive numa sociedade que se organiza mulheres como mais sensíveis e que podem falar mais e que são mais emocionais, choram mais, conversam mais, e homens como sendo esse suporte, que precisam estar firmes, que precisam ser fortes e que precisam engolir o choro e tudo mais, e isso é uma construção social. Sim. Então, desde sempre, né, e a gente vai se organizando e vendo como que isso vai acontecendo em cada família, né? Todo mundo na sua casa lava a louça, todo mundo na sua casa organiza a casa, todo mundo na sua casa tem... E aí, assim, esse desdobramento social, né? Então, socialmente, a gente tem uma organização diferente. No luto, isso vai aparecer, eventualmente, né? Cada um com a sua história, no como que as pessoas se permitem, pelo menos é como eu vou percebendo, que é como as pessoas se permitem ou não dizer sobre a dor que estão sentindo, ou qual é o foco do olhar da pessoa. Então, eu já atendi homens que ele estava assim, não, eu estou muito triste, ele até chora, ele fala do que ele está sentindo, mas ele se concentra em, eu preciso ser forte para a minha esposa. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu preciso ser forte para a minha esposa. E ele vai sendo esse trabalho de, olha, tá tudo bem, todo mundo tá sentindo, todo mundo perdeu alguém aí, vamos dar espaço para que todo mundo sinta e coloque para fora, mas é isso, de entender que socialmente a gente é organizado de uma forma.
uns para falar mais, outros falar menos, para ter um foco em um e outro para ter foco em outro, ou até no cuidado, né? Então, mulheres como cuidadoras, e aí precisam estar nessa função de cuidado, e aí quando você tem essa perda, eventualmente elas falam mais, mas elas também estão mais preocupadas também com cuidar, né? Então, eu preciso então cuidar porque o meu filho está sofrendo também, porque o meu esposo está sofrendo também, porque minha irmã, meu irmão, enfim. Então, eu quis voltar naquele ponto e juntar com esse, né? Porque a gente está inserido numa sociedade, num todo, e se organiza dentro de cada família, dentro de cada contexto, para expressar ou não, para se preocupar com mais com o outro do que comigo, ou então ser forte e não querer falar sobre para cuidar, então isso tudo vai chegando no luto, né? Então, mulheres podem mais coisas? Depende. Qual que é o contexto dessa mulher? Homens não falam, alguns até falam, mas querem focar nesses outros filhos que precisam do cuidado. Ele não resolve por ele, né? Ele resolve pelo outro. Porque ele precisa ficar bem pelo outro, não por ele necessariamente. E os homens, eles, na grande maioria, dentro do processo de luto, o foco deles também é assim... Eu preciso resolver isso aqui, né? Digamos, eles são mais objetivos, então na cabeça deles eu preciso praticamente resolver isso aqui. Eles têm uma dificuldade mesmo de olhar para esses sentimentos e de olhar para uma pausa. Quando a Ju falou ali de que a vida vinha acontecendo, né? Isso me fez pensar muito nesse atendimento dos homens. Para eles é como se fosse assim: tá, vamos fazer aqui as nossas sessões, aí quando acabar a gente encerra esse ciclo e eu toco a minha vida. Mas não existe, não dá para isolar o processo de luto do restante, né? Isso é uma fala que os pacientes sempre trazem. No dia seguinte em que eu perdi minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, parecia que o mundo tinha parado. E eu olhava na janela e via as pessoas seguindo a vida delas e eu não entendia, né? Como as coisas estão funcionando, como as pessoas estão sorrindo, como elas estão fazendo o que elas precisam fazer se a minha vida parou aqui dentro. Então as pessoas realmente ficam com essa sensação temporal de que é diferente no processo de luto. O tempo, ele muda, né? Por uma pequena brecha, ele muda. Parece entrar num buraco negro ali, até você sair demora um pouquinho. E aí, para os homens, é como assim, então quando eu sair desse buraco, aí acabou, resolvi. E não é. E a principal diferença, já deixaria claro muita coisa, até quando você fez a pergunta lá no começo, da adesão. Os homens aderem muito menos ao nosso serviço do que as mulheres. Muito, infinitamente menos do que as mulheres, né? Quando um dia aqui no Prever, eu já fiz todo o atendimento desde o primeiro contato até o encerramento das sessões. Neste período eu conseguia controlar. E digamos que a nossa taxa, né, de aceitação de homens era de 20% a 30%. Então, muito menos, né? Muito baixa. Porque realmente para eles eu preciso tocar minha vida, eu já tô trabalhando, né? Como se o trabalhar fosse assim, resolvi. Agora eu já voltei a trabalhar. Meu atestado de sanidade. Exatamente. Estou trabalhando. Eu tô trabalhando, tá tudo certo. Né? Às vezes o chefe não tá entendendo nada do que ele tá fazendo, ele tá descontando em todo mundo dentro do trabalho. Isso é um cuidado que a gente tem aqui, grande parte dos nossos agentes funerários são homens, né? Então sempre pegam no pé deles, gente, né? Vão prestar atenção no que vocês sentem, tanto aqui dentro, e até isso é um reflexo, né? Por que durante muitos anos a profissão de agente funerário foi destinada a homens e não a mulheres? Não só pelas condições físicas, mas pelas condições que se diziam, né? Emocionais. Então, não, o homem vai dar conta muito melhor desse trabalho que uma mulher. Sim. Quando, na verdade, quantas histórias eu já ouvi dos meninos aqui, quando eu peguei uma criança, não consegui, precisei pedir ajuda, comecei a chorar, né? Alguém parecido, eu tinha características parecidas com alguém da minha família, ou, nossa, era um caso muito difícil, eu me imaginei naquela situação. Então, a gente tem inúmeras variáveis, mas realmente os homens e as mulheres lidam socialmente de formas diferentes. E quando a gente consegue abrir espaço para dizer, você também pode sofrer da mesma forma que uma mulher sofre, né, socialmente dizendo, muitos deles entendem e realmente se abrem. E aí conseguem, né, digamos, florescer diante desse processo. Outros não conseguem se desvincular, não conseguem se desvencilhar e infelizmente carregam lutos por anos, né, sem conseguir elaborar e sem entender que podem fazer isso. O que é muito triste. Entendi. E como a gente falando, né, de homens e adultos e, enfim, pessoas aí
mais velhas e tal, mas como que isso reflete nas crianças? Como que é o luto para as crianças, né? Vou começar com essa, que eu faço atendimento infantil. O luto para as crianças, ele é muito mais bonito, diria eu, e completamente diferente, assim, muito mais sincero, muito mais honesto, e muito preocupado também com o ao redor, né? Eles são mais sensitivos para algumas coisas, então mais atentos a algumas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, mas em geral, as crianças, principalmente dependendo da idade, porque aí dentro de um lapso de 12 anos, né, de 0 a 12 anos, a gente vai ter momentos e idades diferentes para que eles compreendam facetas diferentes da morte. Então, por exemplo, uma criança pequenininha, ela vai demorar a entender que aquela pessoa foi embora e ela não vai mais voltar. Uhum. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 10 meses. Quando a minha avó faleceu faz 3 meses, e a gente levou, né, fiz questão de levar, ela despediu, e aí a pessoa que estava cuidando dela, né, disse pra ela que a Bisa tinha ido pro céu. E até agora ela fala isso, né, a Bisa tá lá no céu, né, a Bisa tá no céu. Mas significa que ela entenda que a Bisa nunca mais vai voltar? Não, isso é uma coisa que eu tenho que repetir para ela muitas vezes. Ou às vezes, nas primeiras semanas, ela chegava na casa da Bisa e ela queria ver a Bisa. Então ela ia lá no quarto, né? Cadê a Bisa? Ah, a Bisa tá no céu, né? Tá no céu. Muito bom. Então a criança ela vai compreendendo características diferentes da morte ao longo do tempo. Nem todas entendem que o corpo parou de funcionar. Como assim o corpo parou de funcionar, não tá funcionando mais nada aqui? Aí vai, olha, né, no caixão, não vai levantar, né, não vai falar. E grande parte delas tem a dificuldade de lidar com a própria saudade, né, de entender assim, mas eu queria estar com essa pessoa. Então, dando o exemplo do céu, da estrelinha, que é o que grande parte das famílias usa, né? Isso é muito perigoso, porque grande parte das crianças vai pensar assim, tá, mas então eu também quero ir. E daí tem criança que acha que viajar de avião vai resolver. Eles são muito literais. As crianças, elas são literais. Então, se eu viajar de avião, vou estar mais perto da estrela, consequentemente vou estar mais perto do meu pai ou da minha mãe, né? Ou não, eu vou pegar uma escada, eu vou subir. Se eu pegar uma escada muito grande, dá pra eu subir, aí eu apoio numa nuvem, chego lá e converso com ela, né? E não dá. Ou aquela criança que vai todo dia na varanda de casa ficar olhando a estrela porque acha que realmente a estrela é aquela pessoa. Então, o luto da criança ele vai ser moldado pela forma como aquela família vai guiar aquele luto, né? Eles captam tudo que está acontecendo. Então, vamos supor, se a família não explica nada, eles vão captar os sentimentos. Ele vai sofrer pela mãe, pelo pai, pelo irmão que está sofrendo junto, sem entender nada, o que é muito triste. E ele vai ficar sofrendo junto. Porque ele vê todo mundo chorando, então ele vai se posicionar, ou eu preciso ajudar, e aí eu tenho que fazer coisas para que eles não chorem, ou eu vou chorar também, porque eu não sei lidar com esse sofrimento que todo mundo tá vivendo. Ou quando a família explica, ela vai entender daquela forma que a família explica. Então, por exemplo, virou estrelinha, ou o vovô foi viajar. Tem a história do, foi viajar. E aí ela fica o resto da vida achando que essa pessoa vai voltar em algum momento. E tem até um caso, não foi um caso meu, mas é um caso da formação que é bem claro pra gente entender isso. Tinha uma criança que tinha feito uma brincadeira com o avô no dia anterior, e o avô não gostou da brincadeira, deu uma bronca nele, né, e disse que estava chateado. No dia seguinte o avô faleceu, e foi falado pra ele que o avô tinha ido viajar. Na cabeça dessa criança, ao longo da vida, ele criou a ideia de que o avô foi viajar porque tinha ficado chateado com ele. E aí teve que esperar chegar na adolescência, sofrendo a vida toda com isso, pra entender que não, ele morreu? Não acredito. Eu achei que ele tinha viajado, né? Porque as crianças acreditam naquilo que os adultos vão falar. Então, é muito delicado, porque tudo pra ele se torna real. Ou, esse é meu mesmo. A mãe uma vez falou assim, porque ele tem medo, né, de ir no velório, porque ele tem medo, agora ele fica com medo do avô aparecer aqui em casa. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, quando você era criança você ia em velório? Eu não, morro de medo. Eu falei, então tá explicado por que seu filho tem medo, né? Aí a mãe se deu conta, né, falou, nossa, então o medo é meu. Eu passei pra ele de que o morto pode se tornar uma assombração, porque isso é o que eu acredito.
Aí eu falei, e é real? Aí ela, não. Eu falei, então, você está transmitindo uma informação. Às vezes Alguns agentes funerários diriam que é. Alguns agentes diriam que é. Mas tudo bem. Então, em prol da sanidade da criança, a gente fala que vamos segurar. Mas é isso. Então, as crianças elas vão ser moldadas com aquele ambiente. Algumas vão ter mais dificuldade, outras menos. Mas, em geral, o que a gente poderia resumir? O luto delas é muito literal. Elas entendem o concreto do que está acontecendo. É muito sentimental. Né? E aí vai depender da receptividade da família. Porque a família, pensem, né? Uma mãe tem muita dificuldade em ver um filho sofrendo ou chorando. Sim. Principalmente de saudade, vontade de chorar junto. Então, as mães começam, principalmente as mães, eu digo porque são elas que nos procuram, elas começam a reprimir esse sentimento. Então, não chora, não fica assim, o vovô, a vovó, o papai, vai ficar triste se você ficar chorando, né? E aí a criança não tem espaço para falar ou para sentir. A gente começa aí, todos os problemas que a gente já falou aqui de luto, começam lá atrás, porque o luto não foi permitido para essa criança. Então, precisa abrir espaço. E ela precisa entender que a mamãe tá sofrendo porque sente saudade do vovô, do papai, do titio, do filho, do irmão. Entender que a morte acontece independente do nosso querer ou do não querer, né? Que pode acontecer com os velhinhos e com os mais novos. Então, a morte precisa ser explicada para as crianças, principalmente num processo de luto. E ela vai demorar a entender, então vai ter que repetir 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes até que ela consiga começar a assimilar. E às vezes os pais, né, não entendem e falam assim, mas eu tô tendo que repetir o tempo todo. Sim. Quantas vezes a gente tem que repetir para a criança? Não pode mexer no copo, não pode mexer no copo, até que ela pare de mexer. Então, em resumo, seria isso, né? Mas eles lidam de uma forma muito mais sincera com o luto. Eles vão falar se forem permitidos, eles vão expressar se forem permitidos. Se houver espaço, e eles vão perguntar também. Então, basta responder. Não precisa mentir. Sim. Não precisa mentir de forma alguma. Eu sempre falo isso. Em vez de falar que virou estrelinha, usa a crença da sua família, né? Porque nenhum adulto acredita que virou estrelinha. Sim, é verdade. Nenhum adulto acredita, infelizmente. Então, qual é a crença da sua família? Sua família é cristã, encara de um jeito, né? Sua família é espírita, encara de outro jeito. Sua família não tem uma religião, mas tem uma crença. Explique como a sua família encara isso e como encara o depois. Porque daí para essa criança começa a ser contada uma história, assim como você ensina qualquer outra coisa na vida dela. Ela precisa aprender o que é a morte, ela precisa aprender o que isso provoca, para que ela também não se sinta inadequada, e aprender como lidar com isso. E como que a gente faz quando você vê a pessoa que você ama ali do seu lado, independente se for criança, não criança nem tanto, porque acho que a busca da ajuda vem dos pais daí, né? Mas enquanto adulto, você vê outras pessoas sofrendo e a pessoa se recusa a lidar com isso, assim. Existe alguma coisa que a gente pode fazer por essa pessoa? É lógico que o tratamento em si depende da pessoa aceitar e fazer, de fato. Mas, assim, a gente estando de fora, como que a gente pode ajudar essas pessoas que não aceitam? Eu não tô bem, mas eu também não quero falar sobre isso. Nunca na minha vida. O que a gente faz? Eu diria, né, e a Ana falou sobre ser sincero com a criança, né? E eu acho que é isso. Em relação aos adultos, a gente também vai precisar ser sincero com relação a isso, né? No sentido de querer ajudar, não necessariamente ajudar, né? Então, o que essa pessoa ela não quer falar nunca e não quer nada e quer seguir a vida dela. Tudo bem, em algum momento ela vai precisar trazer, ela que vai precisar lidar, né? Então, o que eu diria é ser sincero se você está disposta, né, a ouvir, se ela quiser trazer, porque essa também é uma questão. E também estar com ela, efetivamente. Mais do que dizer, olha, se você precisar, você me fala, se você quiser, eu tô aqui, esteja com ela. Porque, eventualmente, a gente não vai dar conta, nesse momento, de formular essa frase complexa de eu preciso de ajuda. Então, estar com a pessoa e estar sinceramente disposta ou reconhecer que, olha, hoje eu não estou disposta a lidar com se essa pessoa vai estar bem, se essa pessoa não vai estar bem. Então, eu vou dar um passo atrás, vou estar ali sempre que possível, mas vou dar um passo atrás e reconhecer, porque
A grande questão, né, e que eu vou percebendo dos acompanhamentos, é de que eventualmente as pessoas estão, mas elas não necessariamente estão dando conta de estar ali, porque é um momento de sofrimento intenso ou de mudança muito intensa, e é difícil você estar em alguns momentos com aquela pessoa. Sim. Ou porque ela vai querer falar daquilo a todo momento, ou ela não vai querer falar e você tá angustiado com... Mas você não devia estar falando disso aí, colocando pra fora e tudo mais. Então, é poder olhar, ser sincera com você, se você tá dando conta de estar com aquela pessoa naquele momento, estar presentemente, né, com a pessoa, porque eventualmente é mais difícil, as pessoas não querem incomodar, as pessoas não querem, não, eu tenho que resolver isso sozinha, e aí o isolamento acaba sendo esse movimento de, não, eu preciso me resolver, né, não tem nada que alguém possa fazer para me ajudar, e eventualmente estar ali, eventualmente tomar um café junto, pode ser, né, vai sempre funcionar? Não necessariamente, mas poder estar ali, sinceramente, ser sincero com você e com a pessoa, se você está disposto a ouvir ou não sobre aquilo, e poder ouvir a pessoa, não necessariamente pressupor coisas. Então você achar que a pessoa precisa falar daquilo, mas você não perguntou para a pessoa se ela precisa falar daquilo. E a gente tem esse costume, né? E uma das coisas que eu escuto, né, desse isolamento é: as pessoas chegam e falam cada coisa que olha, eu não quero nem estar com a pessoa, que é pra eu não ter que ouvir, porque daí as pessoas ficam nervosas, porque e um movimento que eu, não que ajude, mas que eventualmente as pessoas se acalmam um pouco, é de pensar, olha, como a gente não conversa sobre isso na sociedade, em lugar nenhum, você senta, vamos tomar um suco e conversar sobre a morte, como a gente não conversa sobre isso, cada um traz a sua própria angústia e o seu próprio medo para tentar acolher o outro. Então, se alguém chega e fala, eu perdi fulano, isso te aciona um lugar que você nem sabe quem que era fulano para a pessoa, ou até sabe e fica, meu Deus, essa pessoa deve estar acabada, essa pessoa deve estar sofrendo, essa pessoa deve estar... E aí a gente pressupõe coisas. E a gente tenta ajudar a partir disso, mas é o nosso medo, é a nossa crença que vem à tona num primeiro momento. Então, não, Deus sabe o que faz, ou era o momento. Foi melhor assim. Então, assim, pra morrer bastante. Tem uma coleção, tem muitas coisas, né, que as pessoas falam. E aí o exercício que eu faço é isso, olha, eu entendo que eventualmente tem coisas absurdas que as pessoas dizem, mas isso vem do medo, da angústia que elas têm, né? Então, quando eu começo falando de ser sincero, é isso, seja sincero com você, se você dá conta daquilo, porque é difícil, falar da morte é difícil. Então, olha, não sabe o que dizer? Fique em silêncio. Exato. Sabe? Olha, é coisa de, olha, eu tô aqui, estou aqui com você, a pessoa começou a falar da pessoa e você está disposta, esteja ali. Ou a pessoa começou a falar do clima, nossa, tá calor. Tudo bem, né? Mas se você tiver alguma dúvida, pergunta para a pessoa. Porque pressupor coisas vem mais, né, para mim, do nosso medo, ou da nossa angústia, ou da nossa preocupação, do que necessariamente da pessoa. E aí fazer esse perguntar, tipo, olha, você não quer conversar sobre isso? Se a pessoa falar, não, tá bom, é isso. Sobre o que você quer falar? Não. Vamos falar sobre o clima, vamos falar sobre a comida, vamos falar... a pessoa começou a chorar, eu preciso fazer alguma coisa com o choro dela. Não precisa. É isso, a pessoa precisa chorar. Você pode perguntar, você quer falar por que você está chorando? Não, só quero ficar quieta. Então é isso aí, vamos ficar quieta. Porque a gente vai precisar lidar também com a gente, com o que a gente sente diante da dor do outro. Sim. E existem pessoas, então, que passam a vida toda sem lidar com o luto? Por mais que os sintomas apareçam, possa vir a aparecer, o físico e tudo mais, existem pessoas que vão passar a vida toda sem, não quero falar sobre isso. Sim, porque a gente perdeu o fio do sofrer. Então a gente não sabe mais sofrer da melhor forma, digamos, né? Nunca vai ser bom, não vai mesmo. Mas nós precisamos enfrentar isso de alguma maneira. Eu vou precisar sofrer em algum momento. Mas tem muitas pessoas que eu não quero.
né? Eu não quero me dispor a isso. Então eu prefiro tocar a minha vida fingindo que não aconteceu, do que ter que olhar para isso e sofrer. Eu não quero sofrer. E aí a mesma coisa vai valer pro que a Ju estava falando, assim, as pessoas ao nosso redor também não querem sofrer conosco, né? E olhar para a dor do outro nos provoca sofrimento, principalmente se é alguém especial para nós. Então isso acaba revelando muito sobre a nossa sociedade atual. E sim, muitas pessoas não vão querer encarar a dor em momento algum da vida e vão tocar a vida toda, né, com sintoma, sem sintoma, com dor, sem dor, pode ter sido alertada inúmeras vezes, ó, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um psicólogo, você precisa, mas ela não vai querer, né, é uma escolha dela. Sim, e aí cabe o outro colocar no lugar dela e falar, então tudo bem, né? Ter a empatia ali, como você disse, né? Ouvir e obedecer o que a pessoa está falando, enfiar auxílio goela abaixo de ninguém, não tem como. Existe alguma prática terapêutica que pode auxiliar nisso? E quando eu digo prática terapêutica, é além da terapia, obviamente, do tratamento ali com o terapeuta, alguma coisa que a pessoa possa fazer em casa, na prática, já que ela não quer falar sobre isso, assim, existe alívios, talvez? Eu acho que até existe, mas se ela não procurar ajuda, dificilmente ela vai conseguir acessar esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje, uma coisa que eu sempre sugiro para alguns pacientes se você sentiu que colocar para fora te ajuda, escreva sobre isso, né? Às vezes isso funciona até entre uma sessão e outra. Então, para quem não faz nenhuma sessão, essa pessoa pode escrever para tentar organizar. Eu costumo dizer que o processo de luto, o nosso papel, muitas vezes vai ser só ajudar a pessoa a organizar o que ela está sentindo e vivendo naquele momento. Então ela precisa colocar as palavras numa ordem. E isso a gente faz quando a gente fala ou quando a gente escreve. Porque eu posso pensar em inúmeras coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo nem falar e nem escrever mais de uma palavra ao mesmo tempo. Então esse é um caminho para organizar o que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando. Aí isso serve para qualquer pessoa, nem que ela não seja lutada. Pode ser qualquer pessoa que esteja passando por um turbilhão de coisas, precisa organizar. Então, ou eu vou no psicólogo falar, ou eu vou conversar com alguém, ou eu vou escrever sobre isso. Então, existem caminhos, né? Existem práticas que ajudam no bem-estar. Existem, por exemplo, o exercício físico ajuda no bem-estar, né? O problema se ela não se dispuser a encarar o que ela está vivendo, nada disso vai ter relação com o que ela está vivendo. Então, ela não vai conseguir relacionar uma coisa a as coisas, exatamente. Então o bem-estar vai ser pelo simples bem-estar, o escrever vai ser só por escrever, mas ela não vai conseguir, de fato, encarar isso. Até porque sozinha é muito mais difícil, né? Uma pessoa sozinha, ela vai ter muito mais dificuldade em lidar com aquilo que ela está sentindo, ela vai se sentir, na maioria das vezes, ela não consegue provocar o processo de identificação com os outros, o amparo, o cuidado, o carinho que a maioria das pessoas precisa, ainda que não seja para consolar ou falar, como a Ju falou, às vezes é só do estar ao lado. Então uma pessoa completamente sozinha, sem querer, mesmo que ela tenha outras técnicas, eu não sei se ela vai conseguir usar isso a seu favor, digamos. Mas mais ou menos isso. Eventualmente a gente tem práticas e coisas que a gente faz a partir das nossas crenças, da nossa rotina, que vão nos aliviando, né? Então, depois de um longo dia de trabalho, o meu momento é chegar, tomar um banho, ficar no escuro, Isso pode ser uma prática no luto, mas é o que a Ana falou, se ela não conectar isso, né? Se ela não falar, não, realmente isso aqui, lidar com esse luto, eu preciso encará-lo, e lidar com isso, né, não vai ter essa conexão. Pode trazer um alívio, mas não necessariamente vai dar conta de tudo que de tudo que ela está sentindo por conta do luto também. Então, pode ser que as práticas que a gente já tem, né, então eu tomo um banho longo, eu tomo um café, eu caminho, eu escuto música, podem ser práticas, né, que não são terapia, mas são terapêuticas, mas que não necessariamente vão dar conta porque é muito intenso, tá? Então eu sei que o mundo inteiro, tudo que a gente conhecia muda. Então a gente vai precisar até entender de novo o que faz sentido nessas práticas que eu
faço, elas ainda fazem sentido ou não? Então, por isso que esse olhar para a dor, a gente vai precisar olhar para daí, tá, então vamos entender que tem coisa que vai fazer sentido ainda, tem coisa que não vai, tem coisa que fazia antes e agora não faz mais, né? Então, ainda vai passar por esse olhar, tá? Essa dor aqui, ela é a minha vida inteira agora, porque tá muito agudo. Ela preenche o espaço. Ela preenche o espaço. Então, o que vai fazer sentido, o que não vai, é esse processo, né? Essa outra parte do caminho de entendendo, né? Então, não, isso aqui dá pra continuar, isso aqui não dá pra continuar, isso aqui fazia bem e continua fazendo bem, isso aqui fazia bem, mas hoje não faz sentido. Então, é esse processo de olhar e lidar com isso. Entendi. Bom, acho que a gente pode concluir que é um processo muito difícil porque a gente não aprende a lidar com isso, né? É um assunto que é tabu, né? Até hoje. E aí a minha pergunta direta para vocês é como que a gente fala de morte? De forma saudável, se é que existe isso. Assim, como que a gente se prepara os pequenos, se prepara no geral para que isso vai acontecer um dia? Porque assim, a gente entende que dependendo da religião, né, dependendo da cultura, do povo, assim, é lidado de outras formas, de formas mais suaves, de formas mais sábias, talvez, mas aqui no Brasil a gente sabe que é um grande desespero. Então, como que a gente traz isso de uma forma mais saudável? Falando sobre isso e falando a verdade. É mais simples do que a gente imagina. Sim. Né? Hoje a gente precisou criar um termo, né? Educação para a morte. Renderia outro episódio sozinho. Mas, enfim, a educação para a morte é exatamente permitir que a gente tenha um espaço para falar. Como? No café da tarde, no almoço de domingo em família, com o seu filho lendo uma história. Não precisa, por exemplo, até com as crianças, não precisa acontecer uma morte na família para que você comece a falar sobre isso. Eu tenho inúmeros livros na minha casa para as minhas meninas que falam sobre morte. Até esses dias meu marido falou assim, acho que tem bastante, né? Tá fazendo trabalho pra casa, parece? A gente foi lendo e aí todos tinham, né? Morte. Aí até eu cheguei morte e falei assim, nossa, mas todo mundo que tá coisa morrendo. mais mórbida. Todo mundo tá morrendo hoje. E um dos livros que ela mais gosta é O que a Raposa Morre. Então ela gosta de ver todo mundo se reunindo para falar sobre a raposa. Então ela já sabe, assim, ela tem essa ideia. Por quê? Porque a gente fala sobre o assunto. Né? Então, falar é a forma mais simples, mais concreta em que a gente consegue começar. A gente pode começar. Fale sobre, será que isso me angustia? Né? Será que o que me provoca falar sobre a morte? O que eu penso? O que me vem à mente? Qual é o meu medo? É só falando que a gente consegue, mesmo processo, organizar as palavras, os sentimentos, as angústias, as aflições, para trazer isso à tona. Né? Aí você vai trocando com outras pessoas e vai pensando em perspectivas diferentes. Quando você busca informações sobre culturas diferentes, isso traz uma nova perspectiva. Né? Então a gente olha para a forma como os mexicanos lidam com a morte, né, como os indianos lidam, como os budistas lidam, cada um vai lidar com uma forma, e daí você vai dizer, nossa, existe uma forma de lidar com isso, né, de forma mais leve, né? Sem eu precisar mudar de cultura, né, é só absorver aquilo que faz sentido, exatamente, e nem mentindo, mas eu posso absorver aquilo que faz sentido pra mim e aplicar isso à minha realidade. Então a gente começa a olhar, tendo contato, né? Não proibindo seus filhos de assistir Viva, a Vida é uma Festa, né? Esse tipo de coisa. Então, não evite o assunto, mas se permita o assunto. Eu acho que esse seria o básico. Como simples, tudo, diálogo. Diálogo, exatamente. Dialogue com a morte e sobre a morte, como qualquer pessoa. Sim. É isso, falar, né? E pra mim é falar quando as coisas estão bem, né? Então, assim, alguém descobriu um adoecimento, aí agora a gente vai falar sobre isso, que ele dá conta desse assunto todo de uma vez. De uma vez, sim. Né? Então, vamos conversar enquanto tá todo mundo bem, todo Sim. mundo saudável, todo mundo caminhando, porque há uma diferença do como a gente percebe as coisas quando a gente tá sentindo e quando a gente tá só imaginando. Você fala, imagina um dia de inverno. Certo. Você vai pensar um dia frio. Sim. Mas você não tá sentindo frio agora. Muito pelo contrário. E aí, se eu falar pra você, pensa num calor.
e você tá sentindo o calor, você vai precisar lidar com entender o que a gente precisa fazer com o calor, mas você vai estar sentindo já. Já é assim, o que eu vou fazer? E venta, e como é que eu faço, como é que eu lido com isso, mas eu falo pra você, pensa um dia frio. E você pode pensar sobre o dia frio. Não, o dia frio é importante eu ter uma coberta, eu ter um lugar, eu fazer tal coisa para me proteger do dia frio. A clareza é outra. A clareza é outra, porque a gente tem essa distância entre o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Quando a gente está falando do calor e tá calor, você se divide entre pensar em como resolver o calor e sentir o calor. Então, assim, não, muito bacana você falando que tá calor, que a gente pode fazer tal coisa, mas assim, alguém liga um ventilador, e aí você divide essa atenção. Entendi. Então, falar quando as coisas estão bem, quando não tem ninguém morrendo, quando não tem ninguém com um diagnóstico grave, quando não tem ninguém em luto, não tem ninguém em luto, quando não aconteceu nada, a vida tá aí, caminhando. Normal. Então, a vida tá caminhando, então vamos... alguma coisa surgiu aqui de sentimento, né? Então eu pensei numa coisa que ficou, né, que me mexeu comigo. Vou compartilhar isso com alguém. Eu não vou tentar, tipo, não, deixa isso pra lá. Né? Então, se acontecer, eu penso sobre isso. Se acontecer, e aí você vai lascar. É isso. Né? Então, essa é uma reflexão, por exemplo, pra mim, do plano. Né? Eu pergunto para as minhas pessoas, eu pergunto, mas e o seu plano do Prever? Já tá? Você já tá pagando seu plano do Prever? Você já fechou o seu plano? Eu sou essa pessoa eventualmente eu começo algumas conversas assim, tipo, tá, mas e o seu plano do Prever? Comercial do Prever, tá? Nós somos as maiores vendedoras, gente, preciso da minha condição. Porque olha... É isso, porque eventualmente é a parte prática, para além da parte de tudo que a gente sente e tudo mais, a parte prática preocupa. Em alguns casos, né, em alguns momentos eu começo com essa pergunta e eu falo mesmo sobre isso, porque é da parte prática. O que você vai fazer se alguém liga para você e fala que alguém morreu? Você tem como resolver isso? É a via que geralmente as pessoas se permitem acessar. Então, começar a pensar da parte prática, no sentido de se organizar mesmo, né? No sentido de se organizar, eventualmente as pessoas se abrem mais a tipo, não, realmente eu preciso pensar sobre isso porque eu não tenho esse dinheiro, ou eu preciso pensar sobre isso porque eu queria uma coisa específica, ou porque eu posso ou não posso determinada coisa. E aí, depois que a gente abriu essa conversa, aí é tipo, e você já pensou sobre isso? Já pensou sobre como seria perder alguém? E aí é isso, mas descolado de quando a gente está sentindo. Né? É uma analogia que eu gosto, que é quando a pessoa está em crise, quando ela está se afogando, você não vai ensinar ela a nadar. Você vai primeiro tirar ela da água, segura ela e depois a gente aprende a nadar. E em relação ao luto ou a falar de morte, é isso. Falar enquanto as coisas estão bem é você não esperar se afogar para daí pensar que eu preciso aprender a nadar. Né? Então é fazer esse movimento de tá tudo bem, todo mundo tá bem, todo mundo tá saudável, vamos pensar um pouco, conversar um pouco sobre isso, porque a gente não vai precisar lidar com isso agora. Né? Emocionalmente não morreu ninguém ainda. E aí a gente tem espaço para isso. Mas aí pode e isso ajuda, quando a gente falou lá do prever a culpa e antecipar a culpa, né? Isso também tem a ver com essa diferença que a Ju falou do prático e do emocional. Se a gente consegue, quando tudo está bem, resolver aquilo que é prático, eu tenho mais chance, oportunidade, tempo para viver aquilo que é emocional, que eu não vou conseguir preparar. Um exemplo. Muita gente fala, talvez falem pra Ju, pra mim falam, porque quando você perder alguém, então pra você vai ser de boa, vai tirar de letra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é porque eu trabalho com isso que eu entendo o beabá do luto, da morte, né, do cuidado paliativo, que pra mim o sentimento... Que vai ser fácil, né? O sentimento vai ser o mesmo, e o sentimento eu não consigo prever. Eu não sei se eu vou me desestabilizar completamente, se eu vou me jogar no chão, se eu vou chorar sem parar, se eu vou entrar em choque e eu vou ficar, né, paralisada, assim, fora do ar. Eu não sei, eu consigo até ficar aqui conjecturando, né? O que será que eu vou sentir? Como será que vai ser? Por exemplo, eu fiz esse ensaio da morte da minha avó
faz 10 anos que eu faço esse ensaio, porque eu sei que a minha avó já não vem há muito tempo. E no dia foi até parecido, mas não é igual ao que eu imaginaria. O que eu senti. Mas da parte prática, eu sabia tudo que ela queria. Eu sabia que ela queria ser cremada, a gente tinha o plano, sabia onde depois ia colocar as cinzas, o que a gente ia fazer, como ia ser. Isso a gente sabia. Então, pensar no prático enquanto está tudo bem, conseguir aderir um plano, pensar no seguro de vida, no plano de saúde, onde vai ser atendido, onde vai ser enterrado, com quem vai ser enterrado, como vai ser feito, a cerimônia vai ser longa, vai ser curta, como vai ser depois, o dinheiro vai fazer falta para alguém, como é que vai ser, tem a senha do banco, não tem a senha do banco. Isso eu consigo fazer enquanto está tudo bem. E aí lá na frente eu não preciso me preocupar com isso. Então, chegamos aqui, que roupa que vai ser? Já sei a roupa. O que vai colocar? Já sei. Vai ser cremado, vai ser colocado aonde? Também sei onde é que vai ser cremado. O que precisa fazer? É isso, aquilo. Então, no caso, eu posso até ser a pessoa mais indicada para fazer os procedimentos. Fui eu que vim ver, fui eu que fiz todo o trâmite aqui, fui eu que fui no cartório registrar o óbito. Sim, significa que quando eu li na certidão de óbito, descrito que a minha avó não fazia mais parte daqui, né? Eu não chorei? Eu chorei. Então, o nosso sentimento, ele tá descolado, mas quando a gente já tá dentro da situação, pode ser muito mais difícil, porque daí eu vou ter que pensar que roupa que a pessoa vai ser enterrada, aí eu vou ter que decidir, né? A Gisela disse, que era presidente da Associação de Cemitérios e Crematórios, ela fez uma pesquisa que dizia que logo após a morte de alguém, o familiar tem que tomar 99 decisões. Então, é muita coisa para ele dar conta, além do sofrimento dele. Porque daí ainda vem inventário e seguro e não sei o que, e coisa que tem que resolver, e burocracia e fechar a empresa e tantas outras possibilidades. Né? Mas se ela puder ter tudo isso já mais claro antes, nesse momento ela consegue viver o que ela tá precisando viver, sentir o que ela precisa sentir. E existe alguma forma da gente fazer essa preparação, mas sem gerar uma ansiedade? No sentido de assim, ok, estamos todos bem, vamos falar sobre a morte. Aí você parece que planta a sementinha da morte na cabeça da pessoa, sabe? Aí você começa assim, mas meu Deus, ela vai morrer um dia mesmo, sabe? Como que a gente faz isso? Ou isso faz parte e passa? Como que isso funciona na visão de vocês, assim? Eu acho que sem gerar ansiedade é impossível. Mas assim como a gente falou das outras coisas, eu acho que deixa ela vir e depois você manda ela embora, né? Mas você vai mandar ela embora do jeito que você conseguir. Então você vai lidar com ela, você vai dar ouvidos pra ela, você vai receber, ela vai conversar ali, vai entender e depois ela vai embora. Mas sem gerar ansiedade, pode ser que para alguns gere, para outros não. A gente falou, pode, não só. Então, pode ser que gere e aí você vai lidar com aquilo, porque isso talvez tenha a ver com esse primeiro impacto de putz, vai morrer um dia, né? E aí, como é que vai ser? Mas esse dia pode ser amanhã e pode ser daqui 50 anos. Então, eu vou ficar ansiosa até os 50 anos, né? Não dá. Então, isso também é parte da vida, assim. Grande parte das pessoas na pandemia, como a gente estava falando, foi invadido por essa ansiedade. Só que daí o tempo vai passando, ninguém morreu. Aí você começa a falar, ninguém morreu. Né? Da minha família, no caso, né? Que muita gente morreu. Quero dizer, da minha família, ninguém morreu. Aí ninguém morreu. Aí passa um ano, ninguém morreu. 2 anos, ninguém morreu. Aí você começa a tocar a vida e você esqueceu já da ansiedade lá de trás, entende? Entendi. Então eu acho que a questão é você dar ouvido pra ela, né? Ouve, entende e depois dá tchau. Sim. É sobre não se deixar consumir. Isso. Porque eventualmente quando a gente se consome por essa ansiedade, aí ela vira uma urgência, do tipo, então é isso, ninguém vai acordar amanhã, ninguém vai acordar amanhã. Então é isso. Meu Deus, deixa eu ligar. Preciso resolver a vida inteira hoje. E aí é esse visitar e ir embora, né? Não vai ser sobre não sentir, mas é o que a gente vai fazendo com esse sentir, né? Então vem, eu fico um pouco ansiosa, penso o que está ao meu alcance, não no meu controle, porque no controle não tem nada. Nada. Já vou antecipar. Sinto dizer a vocês que estão nos ouvindo, gente, está fora do controle. Sabe aquele momento que você está na terapia e você parece que você leva um tabefe na cara do seu terapeuta? É isso? Nada está no nosso controle. Fica aí, chupa essa mão. Alguém tem que avisar. Eventualmente, quando a gente é psicóloga, a gente precisa. Exato. Já estamos acostumados. É isso. Né? Tem coisas que estão ao alcance, né? Então, como a gente falou da parte prática, tem coisas que estão ao alcance.
No controle, nada. Uhum. Então, eventualmente, a ansiedade vai vir, a gente eventualmente lida com ela. Tipo, tem alguma coisa que tá no meu alcance? Alguma relação, alguma coisa que eu poderia mudar hoje? Ah, tá no meu alcance. Ou não, não tá. E aí, eu conversando com meu noivo, a gente pensando no casamento, o que a gente vai fazer, como a gente vai organizar. E aí a gente ficou pensando, mas não daria pra ser antes, não daria pra gente fazer em tal data e tudo mais. E aí a gente chegou na conclusão que não, por N razões. E daí a gente respirou fundo e falou, então a gente vai ter que contar que a gente vai estar vivo. E aí é exatamente isso. Em algum momento a gente vai ter que contar que a gente vai estar vivo. Porque tem coisas que a gente consegue adiantar. Né? Então, eu tô brigado com alguém, eu consigo hoje me refletir sobre isso e lidar com isso a ponto de pedir perdão, de conversar com essa pessoa? Se sim, é uma coisa que a gente pode adiantar, a gente não precisa ficar um ano sem conversar com a pessoa para isso. Mas tem coisas do prático ou até das relações que eu consigo resolver isso hoje. Se eu decidir que eu vou, sei lá, viajar, eu posso fazer isso hoje? Posso. Se eu tiver condição financeira, se eu tiver uma logística de agenda, várias coisas que vão entrando nesse... Consigo fazer hoje? Não. Vou deixar para... quando Deus abençoar, ainda é bom tempo? Também não. Então, a gente vai se equilibrando nisso. Né? Então, não tem nada no nosso controle, tem no nosso alcance. O que está no nosso alcance? Começar a se organizar para as coisas que a gente quer viver, para as coisas que a gente quer conhecer. Começar a se organizar, mas a gente ainda vai ter que contar que a gente vai estar vivo. Sim, mesmo que isso gere uma ansiedade. Sim. Né? E manejando, né? Então ela vem, vamos entender, dá para fazer alguma coisa, não dá, vai, a gente vive, continua vivendo, eventualmente volta numa outra situação. E assim a gente vai buscando equilibrar, senão a gente vira esse, meu Deus, ninguém vai acordar. Ou então, ninguém vai morrer. E aí, esses dois extremos não ajudam ninguém, não vai rolar nenhum dos dois. Não são verdade. É isso, gente. Vamos com calma. Não, vocês têm razão. Porque a ansiedade está presente em vários momentos, né? E nem por isso a gente deixa de fazer as coisas, porque ela está presente, né? E a gente tem que pensar que a ansiedade, ela nem sempre é nossa inimiga, ela pode ser nossa amiga, né? Por exemplo, você vai viajar, você fica ansiosa, mas isso é bom, porque é isso que te motiva a arrumar a mala, a organizar o passeio que você vai fazer acordar no horário, né? A preparar toda essa viagem. A mesma coisa em relação à morte. Ela pode por um momento te desestabilizar e depois ela pode ser sua amiga e te dizer, então vamos lá fazer um plano, vamos pensar no seguro de vida, vamos fazer uma poupança, né? Vamos buscar as senhas do banco, vamos fazer um testamento vital, vamos pensar em possibilidades. Né? Então veja a ansiedade como sua amiga e não só como sua inimiga sempre. Tá certo. E você comentou do Covid, né, da pandemia, e quais são as sequelas que isso deixou nas pessoas com relação a lidar com perdas e luto? Não necessariamente lá no dia que a pessoa perdeu e era Covid e não teve velório, ela não pôde se despedir, e a gente já sabe que isso é mais difícil ainda para ser elaborado depois, mas aí a longo prazo, como que isso poderia afetar as pessoas, assim? Essa perda tão difícil que foi para quem perdeu gente pro Covid, por exemplo? Ou ela é mesma para todo mundo, assim, independente da razão? Não. Eu acho que qualquer perda em massa, digamos uma grande quantidade de pessoas, ela tem agravantes, né? Talvez não esses dias, um dos grandes do Covid, eu tenho a sensação de que é o número versus o nome. Então, uma quantidade muito grande de pessoas morreu. Certo. Mas que para muitos, mundo afora, são números. Não sei quantos milhões de pessoas morreram. Só que para cada família que perdeu, essas pessoas são um nome. Né? Elas são parte de uma rotina, elas são parte da vida, elas são amores dessas pessoas. Então, digamos assim, hoje, morreu lá no Covid. Morreu no Covid. Morreu no Covid. Então, assim, como se todo mundo já soubesse o que aconteceu, todo mundo já entendeu a situação, e daí, tá bom, tocou pra frente, morreu no Covid, né? Todo mundo morreu no Covid. E pra essa família, eu acho que cria um desamparo. Então, essa é uma das sequelas que eu vejo, assim, em relação ao luto dessas pessoas, eu acho que cria um desamparo. Porque são números, mas são nomes. Né? E isso acontece, lógico, em muitas outras situações, mas nas mortes em massa,
acontece de uma forma mais intensa, né? Como a gente tá vendo, guerra, atualmente, né? Estamos vendo a guerra no Oriente Médio, é a mesma coisa, uma grande quantidade de pessoas, mas cada uma dessas pessoas tem um nome, né? Tem um papel familiar, tem um papel social, tem sentimentos, tem uma vida, tem uma história, e isso é apagado quando tem uma grande quantidade de pessoas. Morreu lá na guerra. Morreu na guerra. Isso eu acho que anula um pouco da ideia do legado, do que aquela pessoa era, né? Como se as pessoas passassem batido. É diferente de você dizer, fulano morreu tal dia, de não sei o quê, parece que aquele caso tá isolado, então é como se ele fosse especial, sabe? Aconteceu só com ele, aconteceu com ele, naquele momento, naquele mês, naquele dia. E para as famílias, é assim, aconteceu naquele momento, naquele mês, naquele dia. Né? Aquela é a data que vai ficar marcada para eles. Mas para o mundo ao redor, morreu no Covid. Então, eu acho que essa é uma das sequelas. A gente tem as sequelas positivas de algumas pessoas que assimilaram realmente de que a morte pode chegar a qualquer momento. A gente pode ter uma pandemia, a gente pode ter uma guerra, a gente pode ter, sei lá, qualquer coisa fora do nosso controle que atravessa a minha família e que alguém aqui não estará presente amanhã. Né? E entenderam que a morte é parte dessa vida. Isso eu acho que foi, em partes, lá no momento desesperador, né, para muitos, mas hoje é positivo, porque conseguem enxergar essa situação de uma forma diferente. E para outros o que eu falei, né, vai passando um ano, ninguém morreu, vai passando 2 anos, ninguém morreu, 3 anos, ninguém morreu, e daí, então acho que ninguém morre mesmo. Volta a sensação de comodismo. Então, não preciso me preparar tanto para essa morte, assim, porque deve estar lá longe. Então, são 2 extremos, né? As pessoas que realmente internalizaram conseguem hoje entender que a morte é parte da vida, e aquelas que se deixaram cair novamente no comodismo vão voltar para o mesmo estado de viver a vida como se sempre houvesse amanhã, e nem sempre tem amanhã. Sim, Uma coisa que eu percebi de pessoas próximas que eu perdi no Covid, e assim, os entes, o que sobrou parece que é revolta, sabe? Também. Né? Nossa, como é injusto, porque, né? E, enfim, só um parênteses, mas e na verdade, assim, a revolta vem pra todo mundo. Eu acho, é injusto. Toda morte, né, a gente vai entender como injusta. Né? Toda morte vai entender como injusta. É que existiram muitos atravessamentos neste processo que provocaram para algumas pessoas essa sensação, digamos. Existe como o discurso midiático esteve muito envolvido no processo de Covid, tem pessoas que vão assimilar, é uma injustiça porque ouviram que é uma injustiça. E porque poderiam ter feito alguma coisa sobre isso, exatamente. Poderia ter sido diferente. Exatamente, né? E aí a gente vai entrar em inúmeras variáveis. Né? Então, por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa que estava falando assim, fulano morreu porque não chegou a tomar a vacina. Só que daí, quando a pessoa falou isso, né, eu tô dizendo isso de um relacionamento meu mesmo, né, de uma pessoa que é conhecida minha. A vacina já tinha chegado no Brasil há vários meses, quando a pessoa da família dela morreu. Então, a justificativa que ela tava dando era, ele não tomou a vacina. Mas não é porque não tinha, porque na época já tinha a vacina, entendeu? E já estava acessível. Só que o familiar obeso, tinha outras comorbidades. Então a pessoa no processo de luto ela vai ter uma dificuldade. Então ela vai entender realmente como uma injustiça. Né? Eu digo, qualquer pessoa no luto, no início, como a gente tá falando agora dessa questão, né, dela ficar na situação, ela mistura um monte de coisa. Então ela precisa às vezes entender na prática. Agora, quem morreu antes da vacina é injusto? Sim, quem sabe a vacina. E quem morreu de Covid depois de tomar 4 doses de vacina? É injusto? Também é injusto, porque a pessoa tomou 4 doses, como que ela morreu de Covid? Então, são muitas variáveis. E aí, para cada caso, a gente tem que olhar para poder trabalhar com essa família. Foi injusto ou foi só a morte que bateu a porta no momento errado na sua família? Né? Como qualquer situação. Então, um câncer é justo? Um câncer com uma criança é justo? Um acidente de carro é justo? Nenhuma morte vai ser justa. Né? A gente nunca vai enxergar uma morte, nem que ela tenha sido dormindo no sofá de casa, né, num dia normal, como bonita. Isso dificilmente vai acontecer. Mas elas precisam acontecer. E, infelizmente, grande parte das vezes elas vão ser de uma forma que a gente não gosta. Né? E no Covid,
de formas muito trágicas, muito tristes, muito complexas, né? Com um monte de variáveis ali piorando a situação, pesando ainda mais a situação. Eu acredito que em relação ao Covid foi justamente o como ninguém estava fora da situação. Também. Não tinha uma pessoa no mundo fora da situação do Covid, né? Então todo mundo estava inserido de alguma forma, né? Então isso foi desdobrando realmente muitas variáveis. No Brasil, principalmente, que a gente tem a dimensão do país que a gente tem, com realidades completamente diferentes, com acessos completamente diferentes. Então a gente tem aí níveis sociais, níveis políticos, níveis históricos, porque é isso, tem gente que acredita em vacina, tem gente que não acredita em vacina, tem gente que acredita na morte, tem gente que não acredita na morte. E aí, assim, ela vai acontecer, mas não necessariamente todo mundo acredita. E ter uma situação como o Covid, em que todo mundo estava inserido, assim, não tinha alguém olhando de fora, né? Não tinha uma situação, alguém olhando de fora. Era um pânico universal. Acabou, simplesmente acabou. O rompimento geral de tudo como a gente conhecia, do jeito que a gente conhecia, né? E aí que realmente vai tendo esse desdobramento de como que eu acesso, né, essa informação ou as informações de todo mundo. E eu lembro que era um momento, era isso, a gente ligava o jornal e eram os números, né, e os números e como que tá, e como que tá a vacinação fora do Brasil, dentro do Brasil, até onde que tá chegando, não tá chegando, o sistema comporta, não comporta, é isso, né? Então tudo isso ia acrescentando camadas de revolta, é isso. A gente vai se revoltar pelas mortes, os enlutados vão se revoltar pelas mortes. E até quem tá de fora, né? Também. E a gente vai se revoltar pela forma como as coisas aconteceram, né? Então, eventualmente, a gente vai discutir isso socialmente, como a gente já, a gente já discutia antes, né? Como está organizado o SUS, por exemplo, a gente já discutia antes, que essa não era uma discussão que ganhava tanta repercussão, né? A gente discute isso há muito tempo, né? Então, o tamanho do SUS, como que o SUS funciona, é isso. O como ele funciona, como que chega, o que não chega, essa é uma discussão que a gente está fazendo desde que o SUS é SUS. Então, é isso. O que aconteceu foi, a gente olha, então todo mundo vira os olhos e aí, né, o como que tá funcionando, como que não tá funcionando, podia ter sido feito, não podia ter sido feito, é isso. É aí que começam as outras raivas, os outros atravessamentos, né, para além dos enlutados, né, então os enlutados, é isso. Não vai ser justo, e aí a gente vai ter esses outros desdobramentos estruturais e institucionais. Tal coisa poderia ter sido feita, tal coisa poderia ser diferente. E aí a gente vai tendo uma revolta dos enlutados e das pessoas que não necessariamente estão diretamente enlutadas, mas estão vendo e sendo atravessadas por isso todo dia, né? Tinha vacina, não tinha vacina, a gente ficou na fila, não tinha, aí acabou a vacina e voltou no outro dia. Então, assim, tudo isso vai aumentando a revolta. Então, assim, não tinha ninguém fora da situação. E aí isso vai trazendo também, né, esse grande senso de revolta, né? As revoltas vão vir de muitos lugares e elas são válidas de todos os lugares, porque é isso, várias coisas que poderiam ser, não foram, que poderiam ser diferentes, não foram, mas que também já estavam sendo discutidas há muito tempo, a gente só não tinha essa visibilidade, mas enfim. E vocês acham que, daí pensando por esse lado, enquanto a gente falava do núcleo familiar, a importância dele estar organizado para esse momento, agora que a gente passou por essa pandemia, talvez a gente consiga se organizar enquanto sociedade para caso aconteça de novo, assim? Vocês acham? Isso a gente só viajando na maionese mesmo, sabe? Se a gente estaria preparado, Deus me perdoe, para acontecer de novo. Não, dessa vez a gente sabe o que vai fazer. Não. A gente, com sorte, tem alguém, né? Várias pessoas que estejam dispostas. Porque é isso. A gente não tem controle. Né? Então, teve gente que realmente não perdeu ninguém por Covid. Então, se alguém daqui uns anos dizer que o Covid não existiu,
Possível que ela acredite naquilo. É possível. Porque Pra ela não existiu. Pra ela não existiu. E Mas aí, foi um período sabático que eu tive que ficar em casa. assim, né, um momento. E aí, assim, é nesse sentido de a gente vai estar mais preparado, talvez algumas pessoas estejam vendo diferente. Talvez a gente tenha outras configurações sociais, outras configurações políticas, outras configurações comunitárias. Ou até mesmo técnicas, né? Sim. Da ciência mesmo, como um todo. Né? Então, talvez a gente esteja nesse outro momento, né? De ter outras configurações, tipo, olha, a gente já passou, daí começa-se a estudar sobre isso, ou então as comunidades começam a lidar com isso de outra forma, né? Então, as ONGs, esses movimentos populares mesmo, que surgiram, né, de ajuda, e quem tá precisando de comida, quem tá precisando... Isso pode continuar acontecendo, né? Mas é isso, o movimento social, ele sempre existiu. O como ele se organiza e tudo mais é que pode estar mais organizado, mas dizer que a gente vai estar preparado, ou não, mas dizer que a gente vai estar preparado, aí já é um pouco mais forte. Porque nunca estaremos no final. Eu acho que isso em nenhuma das esferas, nem na familiar, nem na política, até porque é uma nova pandemia, se a gente fosse pensar, tá? Vamos supor que ano que vem a gente tem uma nova pandemia. Ela não vai ser igual. Não vai. Né? Então, até mesmo para a ciência, vamos desenvolver uma vacina mais rápido. Como? Sim. Como? É um novo vírus, é uma nova circunstância, novos sintomas, novos testes. Então, eu acho que talvez... Eu nem sei dizer, eu acho que talvez a questão mesmo da crença no foi uma pandemia, estamos vivendo outra pandemia, pode até ser um pouco diferente, mais pessoas vão entender, pô, acho que o negócio tá começando a ficar sério, 2 vezes, acho que o negócio tá piorando. Mas dizer que estaremos preparados, acho que não. Jamais estaremos. Gente, a vida é um soco. É um soco! 2 perguntinhas finais, então, pra gente encerrar. A primeira delas, se existe um luto que é mais difícil. Depende. Nossa, palavra preferida, né, Ju? Depende. Sim, mas assim, pensando em convenções sociais, assim, perder um filho é muito mais difícil do que perder um marido. Assim, isso não existe. Não necessariamente, porque cada um vai sentir a sua maneira. O que a gente pode ter de diferença, e aí a gente pode conversar sobre isso, é o como morreu. Porque isso impacta, não que se vai ser mais difícil ou não, mas a possibilidade que aquela pessoa vai ter de falar ou não sobre isso. Então, a gente tem a morte por suicídio. A gente não conversa de morte, que dirá conversar sobre suicídio. Sim. Então, aí, tudo isso que a gente estava falando, né, da importância de conversar, da importância de dialogar e tudo mais, tudo isso vai ficar mais difícil para aquela pessoa. Ou então, mortes trágicas, ou assassinatos, ou acidentes que ganham uma outra repercussão. Então, não que um luto vai ser mais difícil do que o outro, porque cada um vai ser muito único. Se você virar para qualquer pessoa que perdeu alguém e falar, não, o meu é mais dolorido, a pessoa vai ficar assim, você não tá entendendo o que mudou na minha vida, porque é isso. É você invalidar o que a outra pessoa tá sentindo, né? Vai ser, é muito particular cada luto. Mas a forma como a pessoa morreu, eventualmente impacta no cuidado que ela recebe, na escuta que ela recebe das pessoas em volta, né? E aí isso é o que vai impactando. Uma mãe que teve seu filho assassinado, ela tem a possibilidade de falar? Depende do caso. Às vezes foi uma situação e aí as pessoas não têm espaço para falar. E aí aquele luto, ele pode ser dito, né? Pode ser visto como mais difícil, porque ela não necessariamente vai ter um suporte para falar sobre aquilo. Né? Então, alguém que morreu por suicídio, as pessoas em volta, elas vão conseguir dizer a causa da morte, quanto que isso vai poder ser dito. Né? Então, cada um vai sentir o seu luto e vai ser o mais difícil de todos para cada um. Mas a forma que a pessoa morreu pode impactar no como essa pessoa recebe cuidado ou não. E é isso que eu acho que pode ser mais difícil. Entendi. Né? Então,
A gente conversa sobre todas as mortes? Sim. Não. Não, entendi. É no sentido assim, por exemplo, eu perder minha mãe de 99 anos que morreu dormindo, é um cuidado que eu vou receber. Eu perder meu filho assassinado é um outro tipo de cuidado e tratamento, mas ambos os lutos existem. E são válidos. Sim. Exato. E são difíceis. É. E são difíceis porque é aquela pessoa para aquela pessoa. Né? Então, mas o cuidado que a pessoa recebe, ou até a possibilidade de sofrer por aquele luto, é que vai mudando, que vai impactando no como ela sente, né? Então, sente mais pressionada a ter que fingir que nada aconteceu, ou então é um caso que é judicial, por exemplo, e aí perdura, ou que vai pra mídia e aí perdura, e aí fica revivendo, como que isso vai reverberando na pessoa. Né? Então, isso que vai mudando. Faz sentido. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, a maior dor do mundo é a sua no momento em que você a sente. Porque se a gente for trazer em termos práticos, assim, vamos supor, eu sinto uma dor de cabeça, uma enxaqueca, assim, daí eu digo, meu Deus, acho que não tem dor pior do que essa. Aí daqui uns dias passa, mas eu começo a ter uma dor de barriga, daquelas que fazem a gente suar frio. Aí eu falo, gente, não tem dor pior do que a dor de barriga que faz você suar frio. Só que você lembra da dor de cabeça? Aí vai a situação de você estar na situação. Você até lembra, nossa, era ruim, mas você não consegue mais sentir. Então você não consegue colocar numa balança equilibrada. Se você tivesse que dizer, qual é a pior? É a de barriga ou é a de cabeça? Não sei. Né? A dor que eu senti no parto das minhas filhas é a pior que eu já senti? Eu não sei dizer. Dói pra caramba, mas eu não sei dizer. Se foi a pior. Porque já senti outras dores. Será que foi? Não sei, porque eu não sei mais sentir agora essa dor. Então a dor do luto, ela é a maior do mundo pra você no momento em que você sente. Porque assim como eu não sei dizer se o do luto da minha avó 10 anos atrás, com o da minha tia 2 anos atrás, com o da minha mãe agora, são diferentes, porque agora eu não sinto mais aqueles, né? Eu também não sei dizer se quando eu perder a minha mãe vai ser a mesma dor de quando a Ju perder a mãe dela. Porque cada pessoa representa algo na nossa vida. Então, vamos supor, a gente pode chamar aqui 5 pessoas que tenham perdido a mãe. Todas elas sentiram a mesma dor? Não. 5 pessoas que perderam os filhos, todas sentiram a mesma dor? Não, porque cada um desses filhos representa algo para essas mães. Para algumas, esse filho representa o cuidado que ela recebe naquele momento. Para outras, o filho representa uma segurança. Para outras, o filho representa a realização de um sonho. Para outras, o filho representa alegria. Para outras, o filho representa desgosto. Sim. E aí? Então, a dor vai ser diferente de acordo com aquilo que essas pessoas representam. Então, eu já atendi esposa que perdeu o esposo de 60 anos de casamento, que eu olhava e falava, não tem dor maior. Né? E já atendi mães que perderam filhos que eu dizia, não tem dor maior. Né? Mas é a sua dor naquele momento. Isso é até importante no processo, porque quando a gente resgata perdas anteriores, eu sempre falo pra eles, tá, então você perdeu sua mãe, seu pai lá atrás. Como é que você sentiu naquele momento? Meu Deus, horrível. É parecido com o que você sente agora? Falei, passou? Passou. Então o que te faz pensar que agora não vai passar? Né? Essa dor aguda, ela também vai se dissipar aos poucos, ela vai. Quanto vai demorar? O mesmo tempo? Não sei dizer. Vai ser da mesma forma? Também não sei dizer. Isso vai depender de como você vai caminhar nesse processo. Mas nesse momento é a maior dor que você sente e é a maior do mundo pra você. Então não dá pra gente comparar. Mas é a maior do mundo. A maior dor do mundo é a sua, no momento em que você a sente. Esse não sei dizer que é difícil, né? Vai doer pra sempre? Não, quanto tempo? Não sei. Não sei, exatamente. Meu Deus, me dá, marca no calendário. Não dá. Gente, então, chegando no final, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, na verdade, que é de deixar uma mensagem que é importante para vocês, relacionada a esse assunto, falando aí para as pessoas que, tanto que aceitam, entre muitas aspas, que não é essa palavra, os tratamentos, as terapias, né? E para as pessoas que não entendem como é que funciona, ou que acham que não é para elas, que elas não precisam disso. Enfim, um recado aí para deixar para o universo com relação ao que vocês fazem, por favor. Quer começar ou vamos começar aqui? Eu posso.
enfim, depois de tudo isso, Tanta depois de tanta coisa, né, o que eu diria é que falar de morte é falar de vida. Essa é uma frase, um clichê, um dos meus favoritos. Falar de morte é falar de vida, porque é isso, né, está acontecendo. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas a gente ainda tem tempo. Então essa é a reflexão que eu levo para mim, que eu compartilho, porque a gente fala de morte, aí parece que a morte tá aqui, mas é isso, respira. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, mas a gente ainda tem tempo, né? Então a gente pode fazer, ainda há possibilidade, né? Então que a gente possa caminhar com essa, não, respira. A gente não sabe, mas a gente ainda tem, né? Da gente poder ir seguindo a partir disso. Fiquei até emocionada. Mas é porque, pensando não só na morte, né? É o que a Ana Teresa falou lá no início, né? É o fim de ciclos, né? Que vão terminar, que vai ser doloroso, mas que ainda há tempo. Importante, sim. Exatamente. E eu vou, já que a Ju falou da morte, eu vou falar do luto, né? Eu acho que a mensagem que eu deixaria seria exatamente, né, reforçar um pouco do que eu acabei de dizer, mas o luto não tem regras. Ele é um caminho só seu, né? E essa dor é a maior do mundo, é a que você está sentindo. O que não significa que você precise caminhar sozinho, né? Não precisa dar esse espaço sozinho. E também não precisa se sentir sozinho na sua dor. Então existe acolhimento, existe respeito, existe escuta para o que você está vivendo. E existe um fim do túnel. Por mais que você não consiga ver, ou que dentro do túnel seja incômodo, seja desagradável, seja frio, seja escuro, o fim tá lá, né? E se você continuar caminhando, você vai chegar. Mas para isso você precisa dar os passos, né? Com ajuda, sem ajuda, com companhia, com escuta ou sem isso também. Ai, gente. Estou com a minha terapia feita essa semana, né? Porque tudo que vocês me falaram me atravessaram de uma forma muito especial. Então, para mim é uma honra estar aqui ouvindo essas palavras. Não sei nem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido a importância do trabalho, a importância de passar por esse processo, como elas falaram tão lindamente, né? A lembrança de que ninguém está sozinho, né? Ninguém precisa passar por nada ruim nessa vida sozinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Os outros episódios estão disponíveis nas nossas plataformas e a gente volta em breve. Obrigada, meninas, foi um prazer. Até a próxima. Até.